Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje mais uma filmografia comentada. O escolhido foi o Michael Mann, para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. Olá pessoal, tranquilo aí? Eu sou o Vinícius e bem, espero que o ouvinte esteja tranquilo, eu estou tranquilo e vamos mais uma vez fazer uma filmografia comentada, né? A última que a gente gravou foi em novembro, Denis Villeneuve, é isso? Exatamente, isso que eu estou lembrado. E é esse programa que a gente gosta, esse quadro aqui do podcast, que a gente escolhe um diretor ou diretora, que a gente comenta a filmografia desse criador, né? Os filmes que ele dirigiu, né, nas telonas. Então a gente comenta o filme, o que a gente achou, o que não achou, fala um pouco das marcas registradas desse diretor. E o escolhido da vez é o Michael Mann, um diretor americano que nasceu em fevereiro de 43, em Chicago, Illinois. Ele tem 79 anos atualmente. E ele tem uma carreira, assim, de muito tempo, mas até que tem poucos filmes, né? Que em cerca de 40 anos de cinema ele fez 11 filmes. Então, você pensar, não é tanto filme assim, né? É, cara, ao contrário de muitos aí na indústria, ele é um cara muito... ele é muito apaixonado pelo que ele faz, mas assim, ele só quer fazer quando ele tem certeza daquilo que ele vai fazer. Ele não sai pegando qualquer filme e sai fazendo por aí e tal. Isso explica muito essa relação tempo de carreira e quantidade de filmes. Porque geralmente um cara com 40 anos de filme tem pelo menos... 40 anos de carreira tem pelo menos aí metade disso em filme, sabe? 20 filmes, 22 filmes, enfim, quase um filme por ano. Então, é um cara mais contido nesse sentido. Não, muito bem apontado. Isso é uma fala que ele mesmo traz, né? De que ele realmente escolhe projetos que ele acredita muito. E ele começou lá os trabalhos criativos dele, ele fez faculdade de literatura inglesa nos Estados Unidos, né? E o filme que ele se apaixonou, que ele assistiu e viu e falou, puta, eu quero ser cineasta, eu quero fazer cinema, é o Doctor Strangelove de 64 do Stanley Kubrick. Foi um filme que realmente mudou a vida dele. E a partir daí ele foi começar a estudar cinema mais a fundo. Em 65 ele fez esse bacharelado em literatura inglesa. Em 67 ele foi pra Londres estudar na London Film School. Aí sim começou a estudar de fato, a entrar no mundo do cinema. Então, ali no começo dos trabalhos criativos dele, ali no começo, lá em Londres, no Reino Unido mesmo, ele fazia muitos comerciais, e um cara contemporâneo dele ali da época, que era bem constante, não só de turma, mas também de ambiente, era o Ridley Scott. Então, dá pra ver que tem uma galera ali que sai do núcleo e depois vai seguir. O Ridley Scott mesmo já fez muito mais filmes que ele nesse mesmo tempo de carreira, né? Que os dois são contemporâneos ali do começo do estudo de cinema. Vejam só quantos filmes e bombas nós temos do senhor Ridley Scott. Apesar de eu adorá-lo, não dá pra negar que ele tem umas falhas muito absurdas. Não, sem dúvida. Isso conversa muito com o que você acabou de falar, né? Mas bem, o primeiro trabalho dele de audiovisual vai ser um documentário chamado Insurrection. Depois ele vai ter um outro documentário chamado Jaunpuri. Então ele começa trabalhando com esses documentários pra depois também embarcar num mundo que a gente conhece muito bem, também conversa muito, que é o mundo das séries, né? Ele é um cara que sempre teve um pé nas séries mesmo antes de estrear na telona. Isso é uma coisa interessante, né? Porque é uma coisa que a gente já comentou até nos episódios pilotos, comentou lá no podcast do Twin Peaks, Everton, de diretores que agora, hoje em dia, né, os grandes diretores de cinema vão pra telona, né? Vão pra telinha, né? Saindo da telona, vão pra telinha fazer trabalhos de séries. O Michael Mann, no começo da carreira, já teve grande participação na TV. Ele era um roteirista, né? Ele tem bastante... Depois ele vai ficar muito famoso por ter criado uma outra série dos anos 80 que vai virar um filme dele também, né? Não criado, mas tá ali envolvido na produção, no roteiro e etc. Então, ele é um cara que ele só deu o salto pro cinema depois de ter muita experiência fazendo TV. Inclusive, ele faz um filme pra TV antes de estrear na tela grande. Muito bem lembrado. Então, ele volta, né? Depois desses anos 60, final dos 60, começo dos anos 70, ele volta pros Estados Unidos, aí ele começa a trabalhar com TV definitivamente. Tem um cara muito importante pra ele, que é o Robert Lewin, que é um veterano de escrita e de roteiro do Hawaii Five-0, que teve a série
antiga, né, dos anos 70, e depois teve um remake que eu não sei se está no ar até hoje, mas também teve várias temporadas do remake, e ele fez um curso intensivo de televisão e estrutura de história pra TV com o Robert Lewin. Aí ele também trabalhou em Starsky Rush, trabalhou em Vegas, trabalhou num programa chamado Police Story, então ele teve vários trabalhos ali na TV, no mundo das séries, até fazer o The Jericho Mile, que é o seu primeiro longa-metragem direto pra TV. E a gente vê, saem vários filmes hoje em dia, né, que saem para esses serviços limitados, e tem o prêmio no Emmy, né, de melhor roteiro para série limitada ou filme de TV, e ele ganhou no ano de 79, justamente por The Jericho Mile. Então, ele tinha uma carreira já respeitada na TV, envolvido diretamente em programas de relativo sucesso, para depois, enfim, estrear na telona com seu primeiro longa-metragem completo. Então, vamos começar a conversar, né, sobre esses longas-metragens, né, que são 11, né, como a gente já adiantou, começando em 1981, o primeiro filme dele, dirigido por ele, obviamente, e com o roteiro dele baseado no romance de 75 de Home Invaders, Confessions of a Cat Bungler. O romance é do Frank Hoimer. O filme é Thief, ou como em português ficou o título de Profissão Ladrão. Bem, vamos começar do começo, né, galera? O que vocês acham? Vocês já tinham assistido o filme, conhecem o filme? O que vocês acharam desse filme? Cara, ele tava assim, perdido naquela minha lista. Eu preciso assistir esse filme, falam bem dele. E aí agora, devido a essa obrigação trabalhista, eu tive que assistir o filme. E, cara, como eu queria ter visto esse filme antes. Eu adorei esse filme, cara. Você percebe ali já o que vai fazer a carreira do Michael Mann tão famosa no cinema. Já tá praticamente tudo naquele filme. Que são planos longos, planos simétricos, o foco muito na vida noturna das cidades onde ele trabalha. O Michael Mann tem um filme na filmografia dele que não é focado no urbano, a gente vai chegar nele depois, mas a gente percebe o apreço que ele tem por usar a cidade pra compor a história daquilo que ele tá contando, sabe? E te falo, a escolha do James Caan como personagem principal, cara, foi muito acertada. Ele manda bem pra caralho nesse filme. Cara, eu nunca tinha assistido. Eu gostei do filme também, achei legal. Eu acho que é um filme que eu tinha que rever já, sabe? Porque eu acho que deve ter muito detalhe que eu deixei passar, porque acabei assistindo nessa correria e tal, pra poder gravar, mas, cara, eu achei um filme bem legal. E você observa mesmo que a própria temática da polícia, do ladrão, parece que é um universo já próprio dele. Parece uma coisa separada, sabe, da realidade, mas ao mesmo tempo muito real, sabe? Eu acho que a maneira como ele faz os filmes traz muito essa sensação, sabe? Ele já começa aqui e ele usa muito. Ele tenta fazer o filme mais próximo daquilo que seria realista possível. Tanto que tem um bandido famoso, que eu esqueci o nome agora, que serviu como consultor técnico desse filme. Que é o cara que faz o policial no filme, né? Um dos policiais do filme. Ele faz um dos policiais no filme. Isso mesmo, não sei se o nome, eu não anotei aqui. Santucci, eu acho que é o nome. Eu esqueci o nome, mas enfim, e é isso, ele é um cara, ele é muito apegado a esses detalhes técnicos pra que aquilo funcione dentro da história, porque é muito fácil, a gente vê em qualquer outro tipo de filme que é sempre aquela epicidade, a dramatização, é legal, mas é muito legal também quando você vê que o cara ele tem muito mais um pé no chão pra mostrar quase como um dia a dia, um diário daquele cara, sabe? Daquele bandido, e fazer as ferramentas, como ele funciona. Uhum. Então, isso a gente já percebe muito aqui, que ele tem esse carinho pela acurácia, sabe? Ainda que ele dramatize uma outra coisa pra fins de vender o filme, o que é perfeitamente normal, a gente percebe que ele é um cara que ele não sai voando aí da cabeça dele, vou fazer assim porque assim é esteticamente mais bonito, é mais impactante, quando na verdade a gente sabe que a vida real ela não é tão épica assim todo o tempo. É mais construído, né? Então você vê as minúcias e as etapas do processo da profissão ou do trabalho que o personagem encara, né? Essa é uma característica muito do cinema dele, trabalho e profissão se sobrepondo acima das relações pessoais ou qualquer relação familiar que o personagem tem. Isso é uma coisa característica do cinema dele. O conflito, né, entre o profissional, assim, e a própria vida pessoal do cara, porque a história base do filme é o cara querendo fazer o último roubo dele, praticamente, sabe? Sim, um grande último roubo, né? E ele querendo obter aquela vida que ele imagina, sabe? Que ele queria pra ele, sabe? E eu não sei se vocês fizeram... Quando eu tava assistindo os filmes, né, o Thief é um filme que eu nunca tinha visto, e ele foi, assim, tirando os filmes que eu já tinha visto, os filmes que eu assisti posteriormente para a gravação, o Thief foi o último que eu vi. O meu também. E é muito engraçado você ver esse filme e você fala, caralho, mano, tá tudo aqui nesse filme.
E é um filme grandiosíssimo, assim, como um filme de estreia, porque é um filme, assim, tecnicamente muito bom, com interpretações incríveis. O James Caan tá muito bem como Frank mesmo. É engraçado ver o James Belushi no primeiro papel em telona dele, né, que é esse filme, ele aparece Um papel não cômico, né? Um papel não cômico e a estreia dele no cinema, então é interessante ver isso. Mas é um filme, assim, muito interessante e que é muito discutido e que é um filme muito cultuado pela crítica. Não sei se vocês pesquisaram, deram uma olhada, assim. O pessoal rasga elogios pra esse filme. Tanto não à toa, quando saiu o clássico Fogo Contra Fogo, que a gente vai falar mais pra frente, ele tem muito dessas comparações. Tem uma cena do personagem do James Caan conversando com o relacionamento amoroso dele ali num restaurante, que é basicamente a cena do Hit, é o mesmo enquadramento. São os mesmos cortes, é a mesma estrutura do contraste entre a pessoa que quer sair daquela vida errática, mas que pra fazer aquilo ela precisa cometer um erro mais uma vez, enquanto é uma outra pessoa que tá tentando entender o que tá acontecendo. Os diálogos entre eles são muito bons, sabe? São diálogos diretos, sem muita frescura, sem dar muita volta. Eu quero ficar com você, a gente vai construir uma família, eu sou ladrão, eu vou roubar uma última vez e a gente vai sair dessa merda. Então, cara, essa construção, e depois a gente vê no Hit, claro, uma abordagem diferente, afinal no Hit não são interesses amorosos, né? A ideia tá lá, você consegue ver. Eu, quando venho gravar a filmografia, eu gosto de ver na ordem cronológica dos filmes, justamente pra não ter essa ideia assim, eu vi alguma coisa dele lá na frente. Isso é interessante também. É mais difícil porque eu já vi, né? Muitos dos filmes eu já vi, então você fazer esse retrocesso é meio difícil. Mas eu gosto justamente pra ver a evolução de certos traços, o que ele usava e que não usa mais, o que ele passou a abordar em termos do filme dele. E aí eu quero já falar uma coisa que vai ser importante lá na frente. Esse filme, ele, apesar de algumas cenas de ação, você consegue entender tudo o que tá acontecendo porque ele não faz uso e abuso do efeito da handcam, daquela câmera tremida, como se fosse ali próximo da ação, sabe? Coisa que ele vai abusar e perder a mão mais pra frente. A gente vai chegar lá e vai falar de alguns filmes que tem muito problema. Esse é um dos pontos que eu acho mais notável, assim, do primeiro filme dele, que não tem tanto aquela rede inteira. Eu acho assim, esse filme, tipo, a primeira cena dele, que ele mostra por detalhes o roubo, né, um roubo inicial, é um filme que não fica... A gente sabe que o Frank é um arrombador de cofres, é um ladrão profissional, mas não fica mostrando ele fazendo vários assaltos durante o filme, que poderia ser uma coisa tediosa, porque, na verdade, o que importa aqui é como ele leva a profissão dele pra sair daquela profissão dele, né? Tipo, como ele leva a sério aquilo, tanto como meio de escape pra depois não precisar mais daquilo. Então isso é muito interessante. E essa cena inicial que mostra por detalhes ali o roubo, eu acho ela muito interessante, muito bem construída. Ela traz muita verdade mesmo. Obviamente, o James Caan, ele treinou lá, sei lá quantos meses, com aquelas brocas lá pra aprender de fato a usar aquele negócio. Então são coisas bem... pesadas de verdade, eu digo de peso físico, né? Era pesado para vários e vários quilos e ele aprendeu a utilizar aquilo. Então são os trabalhos de ator que o Michael Mann faz muito bem com eles, de trazer essa realidade pro cinema que ele tá tentando entregar. E naquela época o James Caan também não era um cara que saía fazendo qualquer filme, ele era muito meticuloso, né? Tanto é que, assim, reconhecidamente, ele sempre teve talento. Vide, claro, ele como Sonny Corleone em Poderoso Chefão. Então ele fazia boas escolhas. Depois ele gastou dinheiro demais, teve alguns filmes duvidosos com Steven Seagal, mas enfim. Pra esse filme, cara, ele combina, ele tem aquele ar assim de um cara bruto, isso é muito do ator também, mas é que ele é um cara bruto, mas ele não é gratuito com as pessoas. Sim. Se alguém trata ele bem, ele tá lá de boa. Se alguém tenta se dar pra cima dele, ele se defende. Ele tem uma moral bem definida dentro dele, né? O que ele acha certo. Ainda que seja torta. E ele... Ainda que seja meio exatamente, torta. Mas ele vai até as últimas consequências e ele segue o padrão ou as regras que ele estabeleceu na vida dele. E, obviamente, tudo baseado também num grande sonho que ele tem. E uma coisa interessante, o The Jericho Mile, que é um filme que ele fez... anteriormente, né, que foi direto pra TV, é um filme que conta a história de um ex-presidiário que depois se torna um campeão olímpico, né? E ele fala que é muito importante pro personagem do Frank, porque ele coloca uma ideia subentendida que o Frank é um ex-presidiário também, né? Ele ficou, acho que 12 ou 13 anos. Não é subentendida não, é bem claro. Tanto não. Ele vai visitar o mentor dele, ele que é interpretado pelo Willie que é muito importante. Não só importante, eu gostaria de saber mais se tem um porém nesse filme, é não desenvolver tão bem o personagem do Willie Nelson, assim. Mas ele fala que justamente isso é proposital, porque ele fala que o que ele fez no Jericho Mile fez com que ele entendesse como o personagem do Frank
vai ser aquele personagem que passou tanto tempo na cadeia sem precisar mostrar isso em tela. Então ele consegue já construir o personagem a partir de um flashback que não tem no filme, mas é um escopo que é muito bem colocado pro personagem como um todo ali já dentro do filme. Então, ele explica a história toda do Frank naquele diálogo com a garçonete, que ele fala, eu fui preso porque eu roubei, minha pena era, sei lá, quando 2 ele anos. Mostra aquele papel com os recortes do sonho dele, que ela fala, é o sonho dele, você né? só usa coisa de jornal, por quê, sabe? Tipo, de revista e tal. E aí ele vai falando que ele ficou 9 anos preso porque ele entrou, e aí brigou com um cara, depois brigou com outro cara, e não sei o que, e a pena dele foi aumentando, até que ele viu que daquele jeito ele não ia sair de lá nunca. E aí é muito explícito naquele papel, naquela colagem que ele carrega com ele pra todo canto. E isso é muito interessante, né? Porque ele é um cara que, apesar dos pesares ou da vida que ele leva, ele tem um objetivo muito claro, e talvez até, se você pensar, ele é um cara que tinha um sonho de família, de adotar criança, tal, logicamente com uma esposa, então ele vai tentando, da maneira torta dele, construir aquele sonho que ele tem e passou tanto tempo pensando quando tava na cadeia, né? Uma coisa comum aos personagens, a maior parte dos personagens dos filmes do Michael Mann é exatamente isso. É que os personagens, eles têm um objetivo final e quase nunca eles o intuito eu quero ser rico, milionário, etc. Eu quero sair dessa miséria, eu quero ter uma família, eu quero viver em paz, sabe? Eu quero deixar esses dias pra trás. E claro, como na maior parte das vezes, como acontece no mundo, não dá certo, por alguma razão ou outra. Isso tem uma coisa interessante que a gente já falou de várias marcas e assinaturas disso. E engraçado que, falando sobre o filme, o Michael Mann, e falando anos depois, né, tipo, entrevista de comemoração, de aniversário do filme e tudo mais, o próprio Michael Mann, eu não sei se é uma coisa dos diretores mesmo, mas ele refuta um pouco da ideia de marca registrada, de marca em cenas, né, porque ele é um diretor que, cara, das filmografias que a gente gravou, talvez seja um dos que tem mais marca mesmo. Você fala assim, puta, esse filme é do Michael Mann. É muito na cara pra mim. Não sei se vocês passaram. Os outros tem também, mas dele acho que é um dos mais fortes. E ele refuta um pouco essa ideia de assinatura ou de marca registrada, que ele falou que quando tá fazendo filme não tem consciência disso, obviamente é ele que tá fazendo. E ele falou que seria muito vaidoso se ele tivesse essa ideia e mesmo assim ele gravasse o filme como ele grava, né? Então ele refuta um pouco essa ideia de marca registrada, de assinatura e tal. Mas, queira ou não, as temáticas dos filmes deles, a maioria são muito semelhantes, sabe? Não, absurdamente. A dele é muito na cara, muito parecido. É o cara dos dramas criminais, né? Cara, mas eu acho que ele começa muito bem, né? Começa uma filmografia assim com um pé na porta. O filme foi muito bem recebido pela crítica. O filme teve um orçamento baixo lá de 5,5 milhões. O Anderson comentou do James Caan, que talvez, assim, é que é engraçado que o ator que traz o diretor, como é a estreia do diretor, o James Caan conseguiu o Jack Buckheimer pra ser o produtor desse filme. Então é uma coisa muito grande, que é um puta produtor ali de anos e anos de carreira, pra você conseguir lançar esse filme, que é um baixo orçamento, mas ele faturou lá seus 11 milhões de dólares, então teve uma boa bilheteria e foi muito bem recebido pela crítica. Mas aí continua, né? Talvez o próximo filme não tenha sido tão bom quanto o primeiro, né? Vamos continuar pro segundo filme, lançado pelo Michael Mann. O filme de 1983, e que ele muda totalmente o seu estilo. Talvez seja um dos filmes, com certeza é um dos filmes fora da curva, assim, do estilo dele. Eu tô falando de The Keep. É o mais fora da curva. Eu tô falando de The Keep, que é A Fortaleza Infernal, o título em português. É um filme escrito e dirigido por ele. É um filme coprodução Estados Unidos e Inglaterra, né? Coprodução britânica. E, bem, é um filme de terror, né, galera? É um filme de terror. É um filme de terror. E um filme de terror do Michael Mann. Que eu não tinha a mínima ideia que existia esse filme. Nunca tinha ouvido falar desse filme. Eu assisti pro podcast e confesso que, pra mim, claro que é o pior filme da filmografia dele. O que vocês acharam? Não só o pior filme da filmografia dele, como nesses anos de podcast, eu acho que é um dos piores filmes que eu já vi, cara. Ele, pra mim, ele tem muito a vibe do Nevoeiro, do Carpenter, mas pegando tudo que tinha de Total. ruim. Parece um capítulo mal feito de uma série antiga, sabe? Sim, ele parece um capítulo, sei lá, do Contos da Cripta, sabe? Puta que pariu. Um capítulo ruim, esse que é o pior, né? Nem os capítulos bons. Né? Ele pega aquela temática do golem, né? Judeu, da mitologia judaica e tal. Que tem diversas séries que você vai assistir. Se assistir Supernatural, tem capítulo do Golem. Arquivo X tem capítulo do Golem, sabe? É basicamente essa a história do filme. O filme... E aí envolto com nazistas, né? Exatamente. Na verdade, o grande monstro do filme não é o Golem, sim os nazistas. Exatamente. O filme pega essa vibe, né? Ele pega esse período histórico da Segunda Guerra Mundial e umas tropas nazistas acabam acampando em uma fortaleza antiga
e tendo que lidar com uma força sobrenatural, uma força diabólica presente ali. E é engraçado, eu acho que o filme não começa mal, mas ele vai degringolando de uma maneira, principalmente quando começa a aparecer o Scott Glenn, que a gente conhece como o Stick das séries da Marvel, né, do Demolidor. E quando ele aparece, velho, pra mim o filme acaba. Eu falo, meu, o que tá acontecendo, velho, nesse filme? Não, ele até aparece no começo. Sim, mas como ele começa a ter atividade na história, né? A construção do clima na vila, que tem aquela fortaleza e que as pessoas lá dentro entram e não conseguem sair. O filme, pra mim, ele funciona mais ou menos até por volta do minuto 21, se eu não me falha a memória, que é a cena quando aqueles nazistas abrem aquele buraco na parede. Sim. E aí e aí a câmera afasta e a gente vê que eles estão num meio que um lugar sem fim, e aí começa toda a tragédia do filme. O cara tá sendo puxado, daqui a pouco só volta metade do cara. Eu tava achando interessante até aí. Até aí eu falei, pô, até aí tá legal, né? Vai ver essa coisa meio psicológica, com um toque de gore ali e tal. Mas depois viaja na ideia de um cara que é um doutor, que fala uma língua morta. Ian McKellen, meu Deus do céu, cara. Eu sei que você precisava de dinheiro, mas, amigo, que merda. A melhor coisa desse filme pra mim é a maquiagem do Ian McKellen velho, porque é igual como ele tá hoje, tá ligado? Acertaram ele hoje. Cara, né? é muito bizarro de impressionante, eu achei, sabe? Eu falei, caralho... Mas ele já era velho. Não, então, mas quando ele aparece de novo, velho. Depois você fala, caramba, não, tava muito bem feita mesmo, os caras acertaram muito, cara. Eu falei, não é possível que ele tinha essa idade nessa época, né? Então é uma maquiagem realmente bem feita, né? Eu sei que ele era velho, ele mas... é daqueles atores que já nasceu velho. Então, exatamente, quem lembra dele novo? Mas bem, o filme, ele é um filme muito conturbado nos seus bastidores. Vocês chegaram a ver um pouco disso. O filme é baseado num romance, né? Um romance do mesmo nome, The Keep, do F. Paul Wilson, que foi publicado originalmente em 81. É um filme... Não, o livro foi publicado em 81, saiu o filme em 83 já. E, pra começar, a Paramount cortou o filme. O filme tem um corte de 3 horas e foi cortado pra 90 minutos. O Michael Mann reclama, assim, muito de que o filme foi muito mutilado, que o final não foi o que ele queria. Ele teve vários problemas de produção. A pós-produção do filme foi infernal. Não é só o título do filme, né? A pós-produção também foi infernal, mesmo porque o supervisor principal de efeitos especiais morreu no processo. O cara, começou a pós-produção, o cara morreu. Aí ele teve que fazer um monte de coisa lá que ele não sabia fazer, né? Então ele foi meio fazendo ali, vamos ver no que dá, né? Então foi um processo muito conturbado de pós-produção do filme, principalmente. Bem, o resultado tá aí, né? Dá pra ver que o filme começa a bagunçar de uma hora pra outra, que você parece, mano, eu não tô entendendo mais nada, velho. O que tá acontecendo? E o pior é que esse erro e essa estrutura narrativa, ela ia ser repetida, claro que eu acredito muito que não é intencionalmente, mas acabou acontecendo. No último filme dele, que pra mim, eles são assim, claro, né, tirando a temática, obviamente, mas se você botar o filme lado a lado, eles são filmes cujo a estrutura é muito semelhante, eles começam bem, te introduzem bem naquele universo, pra depois começar a se perder, e aí você tem, no meio daquela bagunça toda, poucos momentos onde o diálogo funciona, porque todo o resto da estrutura já estava perdido. Sim. Não tem como voltar. E principalmente o miscast, a escolha dos personagens, ela é igualmente ruim em ambos. Então quando eu cheguei no último filme, eu falei, caramba, parece que eu tô vendo aquele filme de novo, apesar do roteiro ser diferente. Então, assim, a gente percebe que, intencionalmente ou não, ele cai sempre nos mesmos maneirismos. Ele pode negar isso a vida inteira, mas a gente vê que tá lá. O problema é, na maioria dos casos, ainda bem, eles funcionam. Em alguns casos, quando ele erra a mão muito feio. E as características dele mesmo, as próximas coisas que ele traz em todos os filmes, nesse filme é tão bagunçado que fica até meio perdido. Você fala, mano, parece que ele largou mão, nem dirigiu mais um pedaço do filme. E sabe o que é pior? Não só... Eu tô falando mal de miscast, tô falando mal do roteiro, tô falando mal da estrutura, da execução, dos diálogos e tal. Sabe qual é o pior aspecto desse filme? Que graças a Odin, ou sua entidade aqui, ele não se repete, é a fotografia. É verdade. A fotografia desse filme, sei lá, foi feita por alguém usando uma lanterna de celular, cara. Não é possível, cara. É muito ruim mesmo. Os dois pontos principais que ele discute, que ele não gosta do resultado final de fato, primeiro o visual do Molazar, que é o Golem. Ele realmente tiveram muita dificuldade de tentar entender como ele ia funcionar. Qualquer coisa. De como ele ia funcionar. Ele parece sair do Change. Ele parece um monstro de Tokusatsu, exatamente. Mas bem ruins, assim. E o final do filme, que é realmente a coisa mais modificada dentro desse corte maior, que também tem uma questão de falta de orçamento, porque a Paramount viu que o filme tava demorando muito pra ser feito e, bem, cortou, né? Cortou e deu no que deu, né? Deu aquele final maravilhoso lá que não faz sentido nenhum pra um filme que, bem, é bem ruim, né? Vamos continuar? Continuando
Em 1986, Michael Mann vai lançar Manhunter, ou Caçador de Assassinos, como ficou conhecido aqui. Filme que ele escreveu e também, além de dirigir, óbvio, baseado... Ele roteirizou, né? Oi? Sim. Não, é que no cinema ele escreveu o filme, é diferente dele fazer um roteiro baseado em alguma coisa. Ah, sim. Ele fez um roteiro... não é um roteiro original, né? É um roteiro baseado no romance do Thomas Harris. O Thomas Harris, que é o Dragão Vermelho, que é a primeira aparição do Hannibal Lecter, o doutor, que a gente conhece tanto, né, nos filmes, né, pelo Anthony Hopkins, depois das séries também, pelo Mads Mikkelsen. Também tem a primeira faceta dele, que é pelo Brian Cox aqui nesse filme do Michael Mann. Que é piada, né? Já me adiantando, desculpa. Eu lembro que eu vi esse filme a primeira vez, sei lá, em 2005, 2006. Eu tava na vibe do Hannibal e aí eu fui procurar se tinha outras adaptações e caí nesse filme na época. Cara, o Brian Cox, ele pode ser um bom ator e tal, mas nesse filme aqui ele é piada. Apesar de eu gostar muito desse filme, ele isso que eu ia falar pra você. Você não gostou do filme? Porque eu falei, eu já adianto, eu adorei o filme, achei muito bom. Pelo contrário, eu gosto. Eu gosto muito desse filme. Eu achei isso. Ele tem algumas coisas que a adaptação do Bret Hart em 2002 não chega nem perto. E claro, o Bret Hart acerta em outros pontos que esse filme não acerta. Eles, pra mim, eles são duas obras incompletas de uma mesma adaptação, sabe? Mas o Hannibal, aqui é chamado de Lecter, não é nem Lecter, é Lecter com K. O Hannibal do Brian Cox é piada, cara. Não me incomodou tanto assim, não. É que eu acho que o termo de comparação, o sarrafo é muito alto, né? Ele não incomoda, mas aí quando você lembra que foi o Anthony Hopkins em O Silêncio dos Inocentes, cara, fica parecendo um cosplay. Não, e até o próprio Mads Mikkelsen na série também, que é absurdo também. Posteriormente, claro, mas eu falo a primeira vez da que eu vi, telona, falei, né? Não, cara. O Anthony Hopkins é foda. Mas bem, o que vocês acham do filme? Vocês assistiram pela primeira vez aqui? O Anderson acabou de falar que já tinha assistido, né? Eu gosto muito da construção do Will Graham nesse filme. E é outro aspecto que a gente não falou nos dois filmes anteriores. Que no The Keep nem tem tanto. Os personagens dele são personagens com traumas. E por isso mesmo eles são extremamente obsessivos na fonte daqueles traumas. Enquanto no Profissão Ladrão a gente via a ideia do cara que não queria ficar preso e queria construir uma família... Aqui a gente vê um cara que tem uma família construída, mas que justamente a obsessão dele quase levou a família dele à ruína. Então, no começo do filme, ele é muito relutante em aceitar fazer parte daquilo de novo, porque ele sabe, uma vez que ele entrar naquela espiral de doideira, ele não vai sair até ou ele resolver o caso ou até ele tá morto. Então, esse conflito do personagem é muito interessante ao longo do filme. A escolha do William Petersen, eu já gostava... Aí, quando eu vi o filme a primeira vez, olha, o cara do CSI. E na minha cabeça era sempre o cara do CSI. Mas aqui a gente vê que ele fez uma pontinha no Profissão Ladrão também. Mas aqui a gente vê que realmente ele é um cara que ele sabe construir tipos de personagem. Então ele me agrada mais como Will Graham do que como Edward Norton no filme de 2002. Esse é um ponto que eu vejo positivo pra esse filme. E principalmente a construção do clima. O Bret Hart ele abusa um pouco mais pra mim justamente do fator temerário do personagem. O Dollar Hyde, o monstro, o vilão do filme, ele é um cara mais sanguinário naquele filme do que nesse. Mas o clima de tensão e a ideia de que aquela merda vai explodir em algum ponto, ela pra mim é muito mais gritante nesse filme do que no filme de 2002. Porque esse filme eu nunca tinha assistido, eu também gostei pra caramba. E eu acho, sabe por quê? Porque eu acho que a investigação nesse filme é muito legal. A forma como é conduzida a investigação durante todo o filme, com o William lá, no pensamento dele, nas descobertas pontuais dele, eu acho que funciona muito bem, sabe? E junto com duas coisas, né? Que a parte do Lecter em contato com o Dollar Hyde também, que vai, tipo, acrescentando novas coisas pra eles irem investigando juntos, sabe? E enquanto isso, o William vai investigando naquela... que tem já no livro, tem no próprio Dragão Vermelho, depois na própria série, que é aquela questão dele meio que entrar na mente do assassino e ir vendo os pontos principais, vendo o que o cara pensou e tal. É uma construção muito legal do personagem. Eu acho isso muito foda. Eu acho que a principal coisa do filme é essa construção do William, que é, mais uma vez, aquele personagem que ele tem uma característica muito forte da profissão dele, e tem que abrir mão de alguma forma da família pra voltar aquilo, porque ele tem uma moral que talvez seja acima do que ele pode viver ali. Ele não consegue deixar pra lá, ele tem que resolver aquele caso, aqueles crimes e voltar à ativa, né, como um agente do FBI. Mas eu acho muito legal a construção. Esse filme, ele é um suspense, assim, que foi considerado um dos melhores suspenses ali dos anos 80, no começo dos anos 80 ali, é o filme de 86. Depois, né? É que ele não foi tão bem. Não, na época de bilheteria não. Depois ele foi, o pessoal revisitou o filme, né,
conseguiu enxergar ele de uma maneira muito positiva. Mas o filme, assim, ele é muito bonito, ele já tem umas características muito importantes do Michael Mann, principalmente ali na questão do thriller mesmo, e das cores, assim, o filme tem aquela questão das cores que o Michael Mann gosta muito de usar, principalmente tons azuis, né, assim, muito noturnos, muito fechados ali, esse filme tem muito disso, e é uma coisa muito interessante que ele vai usar em várias e várias vezes, umas coisas contemplativas também, dos personagens parados, olhando pro horizonte, essas coisas. Vocês notaram também, ou se foi o filme que eu peguei, tem uns erros de edição mesmo, que são meio... Não sei se é erro ou se é... E também tem algumas partes... o formato da imagem muda? Tem uma parte que o Will tá no hotel lá, que ele tá vendo uma fita, que dá uma cortada bizonha, sabe? No filme que eu vi. Tipo, cara, é Eu não sei, porque eu peguei emprestado a versão do diretor e ela tem uns cortes, assim, umas cenas incluídas no meio que eu não lembrava de estarem lá, talvez seja. E a própria parte mesmo da ação final, do tiroteio, eu acho que a ação final ela é meio cagada. Muito a ação final. Cara. Eu acho meio ruim também a ação final, a parte final de e esse é um problema também comum nas obras dele, em algumas delas, onde ele constrói ali 60%, 70% do filme num nível muito alto e aí ele degringola no final. Tem uns outros filmes dele que pra mim, que eu não gosto particularmente justamente por isso. Mas eu acho que aqui a queda ela não é tão alta quanto a gente vai ver em outros projetos. Tem umas coisas aqui que me incomodam, mas talvez seja também muita coisa do que era possível fazer em 86, entendeu? Sim, então, claro. Só que aqui ficou um pouco datado negativamente, vamos dizer, né? Mas honestamente é muito engraçado a cena final, quando o William quebra a janela, é muito engraçado, velho. Eu olhei pro Everton, tava assistindo o filme, eu falei, Everton, desculpa, o William atirou, velho, ele se jogou na janela, mano. Eu falei, caralho, que porra é essa? Porque tem que justificar os cortes dele depois, né, cara? Exatamente, mano. Mas aquilo pra mim, essa cena pelo menos, o Angus Young, ele copiou essa cena pra fazer a capa do Blow Up Your Video, disco de 88 do CDC, cara. Só pode? Não, só pode, é igual, cara, não é possível. Tem esse ponto, assim, que eu acho que talvez essa sequência do embate final seja um pouco fora do tom do que o resto do filme tava entregando, mas assim, a investigação é sensacional. A investigação, que é a parte principal do filme, você entender os meandros. Também a construção do Fada do Dente, né, do vilão do filme é muito interessante. E é totalmente diferente daquela do filme de 2002. Exatamente. Que o filme de 2002, ela é boa, mas é diferente desse filme. A desse filme, principalmente por causa do ator, o Tom Noonan, ele é focado muito mais num cara meio... Ambos são desajeitados, mas aqui ele é um cara mais bizarro, mais introspectivo. Ele não tem jeito com as pessoas e com as mulheres. Enquanto no filme do Brett Ratner, o Ralph Fiennes, ele é um cara mais... Ainda que seja introvertido, ele tem mais um trato com as mulheres, ele é mais sensual, ele atrai por outro tipo de ideia e tal. Mas... são visões diferentes e que funcionaram bem pra ambos os personagens. Claro, a cena de embate entre eles, quando ele tá com a arma e o Will Graham no chão, ele podia dar um tiro no Will e acabava o filme. Tudo bem, a gente entende. Ele prefere ir lá e matar os caras no FBI na porta. Exato. Aquele cabo puxando o cara é ridículo quando o cara toma um tiro, mas tudo bem, a gente entende. Mas eu acho que no geral isso não é pra mim que eu falo, caralho, esse filme é uma merda. Eu falo, puta, esse filme... Não, de maneira nenhuma. 10, ele podia ter tirado um 10, mas ele falhou em alguns... Esse é o teste do tempo, né? Que talvez seja aquela coisa que vai datar o filme. Que se tivesse uma qualidade... E assim, não a qualidade, talvez recurso até tivesse, mas não teve um planejamento, ou pensaram aquela sacada pra você fazer um negócio que vai passar melhor depois de anos. Mas, bem, eu acho que o Michael Mann e toda a produção fica pensando muito nisso, né? Uma coisa que me impressionou nesse filme foi a cabeleira ruiva do Stephen Lang. Ele era novinho, mas eu achei ele, o Everton falou cara. Depois. Eu também não, durante o filme inteiro. Não. Aí quando aparece no final, Stephen Lang, eu falei, você tá de sacanagem que ele tá no filme. Quem é ele, sabe? Como que vocês não reconheceram? Não reconheci, ele é o... Não reconheci quando eu tava assistindo. O Everton falou, você não reconheceu ele? É o repórter que é assassinado lá. Não, é o repórter. Ele falou, você não sabe quem é esse repórter? Eu falei, não tenho a mínima ideia. Aí depois eu não aguentei terminar o filme, tive que procurar antes. Mas ele tá lá. Continuando, o Michael Mann vai lançar o seu próximo filme só em 1992, porque aí ele começou a se envolver de novo na TV, né? Ele virou o showrunner e produtor executivo de Miami Vice, né? Uma série muito... E que a gente vê muito de Miami Vice nesse filme que a gente acabou de falar. Então, Miami Vice, essa série que foi famosíssima ali no final dos anos 80, né? Passou na NBC. O Michael Mann é um dos produtores executivos da série, um dos caras por trás de toda a construção e da onde a série chegou, né? Foi uma série bem famosa, bem conhecida ali nos anos 80. Por isso que ele só vai voltar a dirigir um filme em 1992, que também, assim como a Fortaleza é um filme bem diferente do todo que ele grava,
mas dessa vez é um filme bom, na minha opinião. Eu tô falando de Último dos Moicanos, que é aquele filme, aquele título que todo mundo já ouviu falar, mas muita gente nunca assistiu o filme. Eu já tinha assistido, já li o livro. Porque o Último dos Moicanos já foi expressão comum, até hoje, sabe? eu acho. Até hoje, sabe? Pessoas falam, é o Último dos Moicanos, sabe? É o cara quando tá pra ser extinto. Né? E é um filme que é um roteiro adaptado, mais uma vez, pelo Michael Mann, de um livro homônimo do James Fenimore Cooper. O filme, o maior orçamento que ele teve no cinema até agora, dá pra ver que é um épico, né? Ele realmente queria gravar um filme dessa história, um orçamento de $40 milhões, o filme rendeu $75,5 milhões na época, foi um bom sucesso e bem recebido pela crítica, apesar de ser tímido nas premiações, né? Eu esperava bem mais os filmes no Oscar, por exemplo, e em outras premiações. Mas bem, ele só ganhou por o melhor mixagem de que foi o único que ele foi indicado, ele não foi indicado nada, ele só foi indicado na mixagem de som e ganhou. O que pra mim é uma coisa assim, o universo ele tá em desacordo quando você tem Daniel Day-Lewis e ele é indicado a melhor ator a nada. Pois é. Mas bem, o que vocês acharam do filme? Reassistiram, assistiram pra gravar o podcast? O que vocês acharam? Ele tá muito como eu lembrava, que ele não é o pior dos filmes do Michael Mann, eu particularmente gosto dele, mas assim, ele pra mim ele é daqueles filmes que eu falei que foge da temática pela qual o Michael Mann é conhecido e pela qual ele fez os melhores trabalhos, que é a criminalidade urbana, o foco e a obsessão dos personagens. Porque aqui o personagem do Daniel Day-Lewis, ele é o clássico herói da literatura, sabe? Uhum. Que ele é o cara bonzinho, que tem sempre as opiniões certas, que o sentido aranha dele tá sempre certo, ele faz as coisas em prol de um bem maior, não em prol do bem dele. Então, isso pra mim, claro, não é culpa do Michael Mann, isso é do livro. É estranho você ver o Michael Mann dirigindo esse tipo de personagem, porque toda hora você tá esperando ali, tá, mas cadê a dubidade desse personagem? Nesse caso não tem, né? Nesse caso ele é um personagem muito... É um personagem claro. Preto no branco, sabe? O bom e o mal é bem claro. Né? E o Michael Mann, ele sempre teve vontade de fazer essa filmagem pela adaptação de 36, se eu não me engano, tem uma adaptação de Os Últimos dos Moicanos, que é uma adaptação. Porque o livro mesmo, ele fala que ele não gosta do livro. Ele lê o livro, ele sabe a ideia principal... Só que o que atrai mesmo é o filme, porque ele acha o livro meio chato. Ele falando em entrevista. Eu não li, então eu não posso falar. Mas ele particularmente não gosta do livro, da escrita do livro. Eu nunca vi o filme de 36. E o filme de 36 foi uma coisa que ficou na mente dele. Ele sempre teve essa ideia desde criança, como ele relata, de que ele queria gravar a história ou a versão dele dessa história. E é o grande épico dele, né? Realmente é o novelesco dele, né? É o épico novelesco, exatamente. É uma coisa muito diferente do que é a característica maior dele, mas eu acho assim um filme muito interessante, muito bonito, talvez seja um dos melhores filmes tecnicamente dele. Visualmente o filme é incrível, sabe? É muito bem feito. Dos personagens assim, eu destaco muito o Mágoa, sabe? Que é o teórico vilão, sabe? Sim. Eu acho muito interessante como ele é colocado na história, sabe? Ele é o guerreiro rival. Sim, cara, e ele quer a vingança. Mas ao mesmo tempo ele quer tipo meio que... tá vendo esses caras como eles estão controlando? Vamos usar o mesmo método deles pra controlar também, sabe? É muito interessante. É a questão do orgulho dos povos nativos, né? Povos originários, desculpe. Mas, cara, o Wes Studi, ele manda muito... Claro, ele ficou marcado também por fazer o papel do indígena, do cara mais inteligente da tribo, o velho sábio. O sábio, o velho sábio, lembrei agora. O pajé. Mas nesse... eu não sei se é pajé lá, né? Mas eu tô falando. É coisa dos índios nossos aqui. Mas enfim, lá é essa coisa do velho sábio, do líder da tribo que só quer a paz, e ele vai sempre pelo meio do diálogo e da filosofia. Mas enfim, ele é um cara que mandou bem pra caralho nesse filme. Nossa, muito. Então assim, porra, te falar, claro, e ele é um ativista também dessa questão dos povos originários. Então, você tem um cara do povo originário fazendo esse tipo de papel, ele é muito bom, cara. E ele não é tratado como vilão assim... ele é malvado e vai fazer tudo porque ele é malvado e não gosta dos outros e ele só pensa no bem dele. Cara, ele viu o povo dele ser estraçalhado. É um cara que tá, primeiro, baseado na vingança. E aí, ele é o cara obcecado desse filme. Obcecado por essa questão de vingança. E principalmente, ele fala muito ao longo desse filme. A gente precisa acabar com essa linhagem do Homem Branco, igual fizeram com a minha, sabe? Porque a gente vê que é injusto o que foi feito com ele. E de certa forma os europeus chegarem num outro continente e estraçalharem povos que não tinham nada a ver com a briga deles. Então, nesse sentido, a gente vê que o cara não é o vilão por ser vilão, mas ele é um vilão pela situação, sabe? A situação levou ele a agir daquele jeito. Sim, com certeza. Você comentou do Daniel Day-Lewis, que é marcado e é bem dito como talvez o maior ator de todos os tempos, ou um dos maiores atores de todos os tempos, isso é fato.
E ele foi um cara, assim, perfeito pro papel, porque o Michael Mann precisava realmente de um cara que fosse, assim, metódico como ele é. Ele falou que o cara, ele mergulhava, ele começou a morar na floresta, ele começou a caçar, ele começou a fazer um monte de coisa pra entrar dentro do personagem. Ele ficava andando com o rifle por todo lugar. Ele andava com aquele rifle. Então ele de fato é um cara que se entrega muito pro personagem que ele tá vivendo. Foi um cara que encaixou muito bem pro Michael Mann, assim. Ele só rasga elogios pro Daniel Day-Lewis no filme. O trio de heróis funciona muito bem. Não, e eu falo que esse filme é tão bonito, tão tecnicamente bem feito, mesmo porque eles também escolheram, assim, cenários, assim, maravilhosos. Eles foram lá pros Apalaches, na Carolina do Norte, pra gravar o filme. Então era uma gravação difícil, cansativa, mas que em tela ficou linda, né? Maravilhosa. E a segunda colaboração com o diretor de fotografia, que é o Dante Spinotti, um italiano que colabora com o Michael Mann em 5 filmes, assim que é a segunda. Ele tinha colaborado antes no LA Takedown, que é um filme de TV. E vai originar o filme de 95. Que a gente vai chegar lá. Muito bem. Cara, tem uma cena nesse filme que o que torna, eu acho, ele um grande épico, que é aquela cena quando os ingleses, eles se entregam lá pros franceses, né? Eles estão indo trocando de forte e vem a tribo do mago e atacam eles. Cara, aquela cena é um absurdo, e eu olhando assim falando, caramba, deve ter dado muito trabalho fazer isso. Porque é muita gente, cara. E muita coisa acontecendo. Ele é muito foda, né? Ele é muito foda em geografia de cena, né? Tipo, de você entender o que tá acontecendo. Ele grava muito bem isso, velho. Não só isso. Ele é um cara que prioriza fazer as coisas, muito do George Miller, de fazer as coisas com equipamentos reais, sabe? Munição real, claro, munição de festim, mas assim, nada que a pós-produção vai inserir digitalmente. O que em 92 já era uma prática que tava bem iniciando forte ali, você montar cenas e depois tratá-las com o computador, mas ele é um cara ali focado no for real. Ele é um diretor que vai refutar o digital por muito tempo, né? Ele vai demorar pra começar a usar a câmera digital 100%, filme né? Dele, ele usa digital, mas ele começa bem homeopaticamente a usar. Ele é um cara que ele faz muito como o George, e aí eu tenho que falar do George Miller de novo. Ele filma o máximo que ele pode, com realismo, com equipamentos reais, com tudo real. E ele usa a edição digital, o tratamento digital, pra corrigir coisas depois, como fotografia, algum reflexo que não deveria aparecer, esse tipo de coisa, pra fazer um tratamento muito mais num fundo e compor aquela cena, do que propriamente falar, aconteceu tal coisa, e você descobre depois que a coisa que aconteceu era totalmente digital, sabe? Nunca esteve lá. Ele trabalha assim, o que aconteceu estava ali. Isso eu vou falar mais pra frente depois. Bem, é um filme muito marcado. Depois, esse filme também, assim, tem vários filmes do Michael Mann que tem aquilo de relançamento com corte de diretor, sabe? Então, o Último dos Moicanos é um desses filmes que depois sai com um corte de diretor também, com mais tempos, com cenas, com acréscimo de cenas. Então, também, se você quiser procurar pra assistir e você só conhece o corte original, tem esse corte de diretor também, que é um tempo maior de filme. Tem uma coisa que a gente tem que comentar aqui, o filme dos Michael Mann, são longos, né? Os filmes deles são longos, assim. Sim. Grande maioria. Acho que só o The Keep tem menos de 2 horas. Então são filmes grandes, são filmes longos. E ainda tem os cortes dos diretores que são maiores. Filmes que não precisavam são longos. Então... Aí a gente vai chegar... Tem um ponto também, esse é um ponto bem discutível mesmo. Que volta naquilo que eu falei, que ele desanda o final, às vezes, por ser um filme muito longo. Sabe? Só comentar uma coisa, assim como o Último Samurai não é o Tom Cruise, o último dos Moicanos também não é o Daniel Day-Lewis. Tem que assistir o filme inteiro pra entender. Tudo bem. Pra quem nunca viu o filme, quem não sabe nada, é isso, você entregou o final do filme. Mas é basicamente isso. Claro, na capa tá lá, o Último dos Moicanos, mas ao longo do filme ele fala, eu não sou moicano, eu fui adotado por eles quando eu era criança, por isso que minha família morreu, sabe? Bem, vamos continuar então? Vamos continuar para 95, né? Assim como a gente adiantou um pouquinho, sai Hit ou Fogo contra Fogo, filme com o roteiro do Michael Mann, baseado na história real de um ex-policial de Chicago, do Chuck Addison, que rastreou a vida inteira o ex-presidiário Neil McCauley na década de 60, então foi uma grande base de um roteiro que o Michael Mann vem trabalhando assim desde o início da carreira dele, coisa que tá guardada. Eu comentei do Los Angeles Takedown, que é um filme de TV que ele lançou, que é basicamente um proto-hit, né? Uma história bem parecida, que ele vai conseguir desenvolver depois aqui em Fogo contra Fogo. É um filme com um orçamento de 60 milhões de dólares e faturou cerca de 200 milhões de dólares. Talvez seja o maior sucesso dele de crítica, eu tenho certeza absoluta, não sei se de bilheteria, mas é um grande sucesso da filmografia do Michael Mann. Não, ele é considerado também um dos melhores filmes de drama criminal já feito, cara. Esse filme, ele é
ele é o que confirma, ele é a exceção que confirma a regra. Que esse filme ele tem 2h50 e você fala assim, caralho, já acabou, velho. Passou muito rápido, você não vê esse filme, você não vê o tempo passando nesse filme, sabe? Cara, quando eu assisti esse filme, eu adorei, sabe? Ele é um filme que você fala assim, caramba, como eu não vi esse filme antes, sabe? Porque a primeira vez que você viu foi agora? A primeira vez que eu vi. Você tá de sacanagem comigo. Cara? Tô falando, a lista das pessoas é grande, Anderson. Caralho, mano, esse filme ele é um dos favoritos de sempre meu, cara. Eu vi esse filme quando criança e falei, caralho, esse filme é muito foda. E sempre que dá, eu tô vendo. Eu não preciso de qualquer desculpa pra rever esse filme. Cara, eu nunca tinha visto, cara. E realmente ele é muito foda, sabe? Eu ficava pensando muito assim, se alguma pessoa fala assim, pô, mano, tinha que ter algum filme sobre o GTA, alguma coisa assim. Não precisa, já existe, sabe? Exato, esse é o filme. Ele é um filme de GTA. Tá ligado? Porque, tipo, tá tudo lá, cara. Pô, ação da polícia, ação dos bandidos, sabe? Cara, e a história é muito boa. Eu acho que esse filme, ele tem uma coisa que pra mim foi uma das mais marcantes, que é o som do tiro é uma das coisas mais incríveis de filme. Talvez a melhor cena de tiroteio da história do cinema. Eu também acho, cara. Porque eu falava, mano, para com essa porra, eu não aguento mais esse barulho, cara. De tão foda que eu achei, sabe? E aí entra naquilo que eu falei do digital, porque essa cena ela foi tratada depois. Foi, o som é digital. Não, aí é que tá, Vinícius. Ele tratou, o Michael Mann, ele fala num documentário que a equipe dele passou 6 semanas fazendo tratamento de som dessa cena, por conta de tiro do espaço, pra refletir nos prédios, daquela rua fechada e tal. E aí ele falou que ele falou pra equipe dele, uau, muito bom, é muito foda. E aí ele jogou tudo no lixo e usou da filmagem original. E eu não sei se é o mesmo documentário que você viu, mas é um que... eu vi um vídeo... A tomada perfeita. Eu não sei se é a tomada perfeita, eu só vi um pedaço da cena, que eles replicam em 3D, como se fosse um jogo mesmo, e ele vai passeando na filmagem. Sim. E vai comentando o que aconteceu no dia da filmagem, né? Deve ser um corte do documentário, então. É desse documentário mesmo. Não, é muito foda, é muito interessante. Eu já tinha visto o Fogo Contra Fogo, quando eu era moleque, há muito tempo atrás, mas eu não tinha lembrança, assim, do filme como um todo, completo. E eu reassisti ele, mas, assim, bem antes da gente ter ideia de gravar no Michael Mann, acho que um ano atrás. Ano passado, eu tinha revisto o filme no começo do ano passado, alguma coisa assim. E eu fiquei impressionado, falei, caralho, mano, como eu nunca tinha revisto esse filme na minha vida? Que filme absurdo. O filme tá no Prime Video, né, pra quem tiver curiosidade de assistir. E, assim, é um filme com essa trama criminal. Depois que a gente tava comentando do Tiff, a gente vê muito, assim, mais ainda, é aquele negócio de você começa a ver aquela obra construindo, mas é aquela evolução natural, né, até chegar aqui, que é a obra-prima dele. E tudo funciona muito bem, desde a história que quer ser montada, como é montado, parte técnica, assim, elenco é uma coisa absurda, né? Não precisa nem falar. Não, então, esse é um dos pontos, né, que, tipo, o apoio, o elenco principal é Al Pacino e Robert De Niro, tá ligado? Não é qualquer cara, é tipo, caralho. E lembrando que é o primeiro filme que eles compartilham cena, né? Porque, apesar deles estarem em Poderoso Chefão, eles não compartilham nenhuma cena. Aqui é o primeiro filme que eles aparecem compartilhando alguma cena. Aqui no Poderoso Chefão Parte 2, eles estão focados em partes diferentes são da partes história. Diferentes da história. Aqui Um é o Michael Corleone jovem, um é o Dom Vito Corleone jovem, que é o De Niro, e o outro já é o Michael Corleone, que assumiu os negócios da família. Então você já vê como é um tamanho gigante de chamariz, né? Você ter Robert De Niro e Al Pacino em fases esplendorosas da carreira, contracenando num primeiro filme, contracenando mesmo, como antagonistas um do outro, e tirando o Val Kilmer também, que era um super astro da época, né? O que é curioso, porque você tem o Val Kilmer atuando bem pra caralho. Nossa, ele tá monstro nesse filme. O arco dele é um dos melhores pra mim. Muito foda. Sim, e você tem o Al Pacino, que já tinha vencido o Oscar de melhor ator pelo Perfume de Mulher, em 92. Você tinha lá Robert De Niro. Naquele mesmo ano saiu Cassino, que é outro clássico do Scorsese. Então, cara, realmente, esse filme, ele tinha tudo, a expectativa grande, e geralmente a gente sabe que a expectativa é uma merda, porque, né, quando falha, a queda é grande, mas aqui culminou e esse filme, ele é perfeitinho, cara, esse filme é eu indico, não sei se vocês chegaram a ver, mas no YouTube tem... o Oscar sempre faz umas programações assim de especiais. Normalmente quando tá chegando o Oscar tem algum filme que vai fazer aniversário, tal, eles fazem um grande painel. Tem o do Tiff, né? Tem o do Hit, né? Fogo Contra Fogo. E quem comanda o painel, que são os atores, tá, o Michael Mann, é o Christopher Nolan. E você pensando nesse filme, fala, mano, o Nolan filmação igualzinho ele filma esse filme, cara. É impressionante, mano. E você vê
E você vê no painel como ele paga pau pro cara, velho. Pro cara e pro filme. Aquela cena da origem, velho. Quando ele chega na primeira Everton. parte do sonho, cara, tem muito daquilo, sabe? Pô, esse painel é muito legal pra quem tem interesse de conhecer mais o filme, das memórias e lembranças dos atores e do Michael Mann do filme. É muito interessante esse painel. Mas, cara, é muito legal ver também o Christopher Nolan, que foi a nossa primeira escolha aqui na filmografia comentada. Se não me falha a memória, eu sei que é. Não, Edgar Wright, é a segunda. Bem, viu? Me falhou a memória. Mas, bem, também vale essa menção aí que é muito interessante, cara. Mas o filme eu acho legal porque ele consegue, além dele ter uma parte de ação fantástica, das melhores, sabe? Eu acho que ele consegue muito bem trabalhar os personagens, meio que separado também. E a parte da investigação também é muito legal, sabe? É, tudo muito legal. E é aí que pra mim esse filme ele fica enorme. Porque ele não é só um filme de ação. Ele tem a cena de ação... Todo mundo vai falar da cena de ação exatamente no meio do filme, do assalto ao banco. Mas ele tem outras cenas que não são de ação e que são tão espetaculares quanto, sabe? A cena do diálogo, que é clássica. Talvez seja a cena mais lembrada do filme, né? A cena do café, do diálogo. Sim, a segunda, é ela e depois a do tiroteio. Mas tem uma cena do personagem do De Niro, o Neil, com o personagem do Val Kilmer, quando esse foi expulso de casa, que eles estão lá conversando. Você tem alguns planos deles, que eles estão numa casa muito rica, milionária, etc. Mas o contraste dos personagens, que o Neil, ele é um cara tão metódico, que a casa dele não tem móvel nenhum. A casa dele é um grande vazio, ou seja, é que ele tá pronto pra ir embora a qualquer momento. Uhum. Contrasta com o personagem do Val Kilmer, que tem uma casa toda mobiliada, família, tem filho, tem a esposa, sabe? Tem todo aquele background dele, é um cara que ele faz aquilo, mas ele não quer desapegar, ele tem medo de desapegar. Enquanto o personagem do De Niro, a cena diz muito, antes dele falar abertamente, mas o cenário diz muito e fala, esse é um cara que ele é focado no trabalho, ele não tem vida pessoal, não tem nada. Dá pra ver que é um filme, assim, minucioso, né? Que ele é muito bem montado em todas as suas ideias ali. Que o Michael Mann tem um controle total sobre o que ele queria contar, e obviamente ele contou com atores que estavam muito inspirados na hora de fazer o filme, né? E uma equipe de produção muito boa também, né? E tudo converge pro filme ser tão grandioso como ele é. Todos os personagens, até o idiota do Anglo, o nazista lá, o babaca, o traidor, todos eles são personagens extremamente eloquentes, ainda que ele fale muito daquela gíria dele lá. Uhum. Mas eles são personagens eloquentes e principalmente os personagens não têm vergonha de falar o que eles estão pensando. Então isso ajuda muito a construir o personagem sem ter que dedicar uma cena inteira pra falar, olha esse cara, o que ele faz, como ele vive, blá, blá, blá. Os diálogos constroem os personagens no passado, o presente e aquilo que eles esperam pro futuro deles. Por isso que pra mim esse filme ele é uma obra de arte, ele funciona em todos os aspectos. Ele não é só um filme de ação, ele é um puta de um filme de drama forte. Sim, e a ideia... A profissão deles, né? Que, exatamente o que eu ia falar, rápido, Everton. Né, cara? O profissionalismo, que é aquilo que o Michael Mann preza total com a ideia de cinema dele em vários e vários filmes, aqui é perfeito pra você entender essa ideia dele. Que o filme trabalha muito que o personagem, tanto o ladrão do De Niro quanto o policial do Al Pacino, eles estão assim, em pé de igualdade moral. Eles estão ali, eles têm a mesma moral. São as duas faces de uma mesma moeda. Só que um é policial e o outro é ladrão, né? Então honra, habilidade e você colocar o dever ali acima de tudo, principalmente num pequeno diálogo que eles têm ali, mas uma coisa memorável, assim, é uma ideia central dos filmes dele, e aqui no Hit é perfeito como ele coloca, cara, pra você entender exatamente o que ele pensa. Um cara que não tem família porque aquilo atrapalha o trabalho dele, que é o caso do Neil. O outro cara que tenta construir família sabendo que o trabalho dele vai foder a família dele. Tanto é que ele tá acabando o terceiro casamento. E tem a enteada dele que não aguenta aquela situação e tenta cometer... É a Natalie Portman, né? Lembrando. A Natalie, que ela tinha saído do Profissional 1 ano antes, que é outro filmaço também do Luc Besson. E então, assim, você vê que eles são figuras idênticas em aspectos totalmente diferentes. O que define cada um é qual lado cada um tá daquela batalha. A cena que ele pega lá a mulher dele traindo ele, e o cara fala assim, não, mas deixa só minha TV aí, você não vai assistir a TV. Ó, partida. Ou seja, é o cara que viu que o casamento dele já tinha acabado, já tava na merda. É muito legal esses pontos, tá ligado? Que tem no filme. E, cara, eu acho que nesse caso, nesse filme, a conclusão é uma coisa muito legal, é muito apoteótica, sabe? E realmente, que é só os exatamente, dois, né? Isso funciona muito bem, sabe, desse filme. Porque tinha que acabar daquele jeito, tinha que acabar os dois, sabe? Sim. Não, mas isso é dito no diálogo, eles falam, eu não vou voltar pra cadeia. O Pacino, bom, então a gente só tem duas opções, né? Ou você me mata ou eu te mato. Tipo, e é isso, cara.
E nesse painel que eu comentei, do Oscar, que tem o Nolan como mediador ali, eles conversam muito sobre essa cena do jantar. Foi uma cena gravada de madrugada já, os caras estavam... nem ensaiaram tanto pra cena, mas nem fizeram em tantos takes. Caralho, ele não precisa, é o De Niro e o Pacino, velho. E, assim, saiu de uma maneira, assim, primorosa, né? E, porra, eles ficaram muito satisfeitos com o resultado e o Michael Mann deixou muito os dois atores à vontade pra construir os personagens também ali, né? Mesmo porque ele sabe com quem ele tá lidando ali, sabe que ia sair coisa boa dali. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma continuação do filme em livro, que vai sair esse ano. Ah, eu sei, mas eu nunca li. Não, eu acho que vai sair esse ano, pelo que eu vi. Vai sair em agosto. Ah, cara, eu não sei. Vai sair esse livro. Esse é o tipo de filme que, assim, não precisa, cara. E é uma coisa interessante. O livro é Hit 2, né? Direto. É um filme do Michael Mann, que é a história dele, e tem a Meg Gardner, que escreve o livro junto com ele. E é uma história que vai contar 6 anos antes dos acontecimentos do filme e 6 anos após o acontecimento do filme. Então tem 2 linhas temporais dentro desse livro. E, bem, é uma coisa que muita gente pede, né? Uma continuação, mas é um filme tão perfeito que eu tenho medo de mexer. Pra mim, não sei quem pede, mas eu não pediria, sabe? Eu não pediria. Eu vou ver, claro, pela curiosidade, mas é aquela, eu vou ver com um receio tão grande. Pois é. Bem, vamos continuar então? Vamos continuar, aqui também vai ter mais um período sem filmes, né? De 95, ele só vai lançar o próximo filme em 99. O próximo filme da lista de Michael Mann é The Insider, ou O Informante. Posso só falar uma coisinha Pode. aqui? Eu já vou estabelecer, não sei a opinião de vocês, mas essa sequência, essa sequência de filmes, O Último dos Moicanos, Fogo contra Fogo e O Informante, é a melhor sequência do Michael Mann e uma das melhores que eu já vi. Do diretor encaixando um filme atrás do outro. Foda. É foda mesmo. É uma sequência, assim, incrível. Ele podia melhorar, né, se ele tivesse pulado 2001. Mas enfim, vamos continuar. Tô vendo que alguém tem problemas também. o filme de 99, né, O Informante, foi um dos grandes filmes de 99, né, filme dirigido pelo Michael Mann, com o roteiro dele e do Eric Roth, baseado num artigo da Vanity Fair chamado The Man Who Knew Too Much. É um artigo da Marie Brenner. É um filme com um orçamento grande de 90 milhões de dólares e não foi tão bem de bilheteria na época, ele faturou 60 milhões de dólares, mas é um filme baseado, né, num escândalo ali da indústria do tabaco norte-americana e posteriormente mundial, né, mas ali que estoura nos Estados Unidos. O personagem principal é o Russell Crowe, ele vive o Jeff Wingate, que era um bioquímico que trabalhava numa grande indústria de tabaco e acaba tendo, a partir do Lowell Bergman, que é um repórter, que é quase um investigador, né, o Al Pacino, tendo a chance de contar a sua história e a realidade por trás daquelas corporações gigantes de cigarro e o que eles vendem, mentindo e fazendo as pessoas se viciarem. E aí, o que vocês acham de The Insider ou Informante? Eu gosto da filmografia, de fazer esse podcast, porque eu posso assistir esses filmes fodas, tá ligado? Que eu nunca tinha visto. Que estão na lista e não tem outro, e a gente não vai assistir, às vezes não vai assistir, né? Vai ficar. Cara, esse filme... E não tem ninguém enchendo o saco pra vocês assistirem. Esse filme eu achei, cara, espetacular, velho. Eu tenho uma definição sobre esse filme. Manda aí. Foda. Ele é o fogo contra fogo sem a parte do tiroteio. Cara, e eu acho nesse filme, por exemplo, eu acho que o Al Pacino tá melhor ainda, tá ligado? Maravilhoso, cara. Mas e outra, ele é o detetive Hanna, só que sem a função de detetive, agora como um jornalista. Sei, cara, mas cara, esse filme a história é muito, tipo, você fica muito curioso com ela, e o jeito que ela é contada no filme, sabe? Pode até, se você parar pra pensar, ela não é tão complexa, ao mesmo tempo que sabe? Tipo, o desenrolar dela é complexo, sabe? Mas... a história é simples, mas os meandros dela ali que são exatamente. E como ele consegue traduzir isso na tela é muito legal, sabe? Porque você fica preso no filme, você quer saber o que vai acontecer, você quer saber o que aconteceu, como foi conduzido, o que aconteceu depois daquela entrevista, sabe? Como é que aquela entrevista foi pro ar, se não foi, sabe? Você fica muito curioso com a história real. E mesmo se fosse lá porque a gente já sabe que é baseado numa história real, sabe? Então, você fica com aquela, mano, parte desse caramba, ponto, né? Isso é muito curioso, sabe? Você sabe, claro que tem muita coisa dramatizada, mas, cara, você também pensa, tem muita coisa lá que eu tenho certeza que deve ter acontecido, sabe? O que é maravilhoso é que a história, esse filme ele é de 99, mas provavelmente esse filme ele foi filmado já enquanto o caso estava rolando, porque o caso é de 96. Sim. Gente. É perto. Provavelmente a produção do filme leva o quê? 1 ano e meio, 2, dependendo do filme. Ainda mais um filme desse tamanho. Ele deve ter levado aí 1 ano e meio, pelo menos 2. Ou seja, o filme deve ter ficado pronto em 98.
Quer dizer, o cara tava com os acontecimentos ali frescos pra fazer esse filme. O que contribui muito também pra grande parte do impacto que vai ser ali no filme. Ou seja, ele soube aproveitar o hype da situação, a fazer um filme em cima, que é uma coisa que eu gosto, porque muita gente lança filmes ou episódios de TV, aqueles filmes de TV principalmente, baseado na especulação. O Michael Mann, ele pega esse filme e fala assim, eu quero transformar isso numa obra jornalística. O filme é quase um documentário jornalístico em algumas partes. Em outras, tem a parte de dramatização, claro, é um filme. Ao longo do filme, em muitas partes você se vê quase que assistindo um documentário. E um puta thriller também, né? Porque tem toda a questão do quanto ele está em perigo implícito e às vezes explícito, mas principalmente enquanto ele se sente ameaçado de alguma forma, não tendo um confronto direto, eu digo físico ou de ameaça direta, mas ele sabe construir muito bem esse clima de tensão e de perigo iminente pro personagem do Russell Crowe. Isso, afinal o alvo do cara é uma indústria multimilionária. Não, aquela cena que ele vai jogar o golfe lá, o mini golfe, não sei o que é aquele negócio. Aquela cena é foda pra caralho, velho. Caralho, mano. É muito tensa, velho. E também muito pela própria atuação do Russell Crowe, que também tá fenomenal. Tá monstro nesse filme. Como ele mostra o cara paranoico que tá, sabe? Porque é uma coisa muito forte, sabe? E aí é que tá, cara. Esse filme também ele dá a entender que a paranoia é mais uma das doenças do cigarro, né, cara? A pessoa fica assim, num grau nervosíssima. O que é curioso, porque nesse filme, ao contrário do Hit, que foi indicado a quase nada, esse filme ele tem 7 indicações ao Oscar, não levou nenhuma. É que 99 foi foda também, né? Melhor filme, melhor diretor e melhor ator, as 3 maiores. Só não tem de melhor atriz, porque não tinha nenhuma atriz, né, nesse filme, assim, o foco dela. Mas, cara, das 4 premiações, das 4 categorias mais altas, ele tá em 3. E, curiosamente, ele não levou, cara. É um absurdo, cara. Tudo bem que naquele ano... 99 é foda, primeiro. E você falou só da atriz, só pra não perder o ponto, é uma coisa do Michael Mann também, né? Tipo... É uma coisa dele repetir atores e atrizes, né? Então, e também não faz filmes, não fez nenhum filme na filmografia que tem uma personagem feminina com tanto impacto pra história total. Assim, tem um pouco, mas nunca é o protagonismo, né? Eu acho que no Hit é o maior deles. O Hit, talvez o Inimigos Públicos, a gente vai chegar lá também. Também, baseado numa figura real, mas eu acho que no Hit define muito o destino dos personagens, né? Sim, total. E só pra falar, 99 a gente teve filmes foda, mas Beleza Americana ter ganho, cara. Nossa, é sacanagem. Pô, Matrix não foi nem indicado a melhor filme. Não, mas você tem A Espera de um Milagre, esse do Michael Mann, você tem o Sexto Sentido, cara. Então, é foda, né? É foda. Mas esse filme, ele... Que é o Oscar de 2000, tá? Desculpa, o Oscar de 99 é aquele do Shakespeare Nossa Apaixonado, senhora. que é a maior bizarrice da história do Oscar. E tem um ponto interessante, que esse filme tem muito dessa questão de primeiro desmascarar as mentiras da indústria do cigarro, depois ele começa a virar um filme de controle corporativo mesmo. Tem uma coisa muito, assim, relacionando até com Succession, quem tá acompanhando, que tem muito esse negócio do controle midiático. Parece muito com Succession. Lembrei muito. O Succession não é tanto um thriller assim, mas parece muito, assim, é o foco do filme. Principalmente quando vai pra questão do por trás da TV, do que vai fazer o programa apresentar. Puta, é muito parecido. Então, é uma coisa muito indicada pra quem gosta muito de Succession, por exemplo. Eu não vi Succession, então não sei opinar. Mas vejam. Fica uma recomendação. Essa aí eu vou esperar a série acabar. Ah, não espera não, velho. Você tá perdendo. Mas tudo bem. Eu tenho outras coisas, inclusive, pra gravar podcast. Eita, mas bem... Eu tenho uma pequena coisinha pra falar desse filme. A gente falou do Al Pacino, do personagem dele, a gente falou do personagem do Russell Crowe. Mas, cara, tem uma cena que eu acho maravilhosa nesse filme, que é quando o procurador do estado do Mississippi, o Ron Motley, interpretado pelo Bruce McGill, ele come o cu do advogado dentro da... É foda mesmo. Caralho, que cena maravilhosa, cara. É daquela cena que você fala, puta, é isso que eu tava falando, cara. Come o cu desse filho da puta. Muito foda essa cena. E aqui, a cena do café, ou a cena do diálogo entre dois personagens, dos personagens principais ou importantes da trama, é que eles estão no sushi lá, né? Também tem uma cena bem parecida, também que é mais aquela característica. Michael, tenho que colocar isso no meu filme. Os dois personagens vão sentar e vão conversar, vão ter um diálogo ali que eles vão poder brilhar. Bem, aqui é uma cena também que eles brilham ali do aquele diálogo inicial pra ele contar, né? Que ele vai contar os podres lá e tal. Os dois mandam muito bem, puta que pariu. Russell Crowe e o Al Pacino estão monstros nesse filme. Nossa, eu lembrei de outra cena. O personagem do Al Pacino liga pro hotel onde tá o personagem, pro Dr. Jeffrey. E aí o cara do hotel tá lá falando com ele nem aí, ele fala
fala pra ele atender a porra do telefone. Aí quando o cara, não, mas eu não posso falar palavrão, senhor, que isso, aquilo. Diz pra ele exatamente essas palavras, atende a porra do telefone. Aí o cara, ele pediu pra você atender a porra do telefone. Daqui a pouco o Russell Crowe levanta, destruindo tudo, que não sei o que. Eu falei, cara, mano, o maluco sabia como apertar o cara na ferida, cara. Muito foda. É um filme lindíssimo também, né? Esse filme também traz o diretor de fotografia também é o Dante Spinotti, que é o italiano, que ele veio na sequência, né? Ele faz o Último dos Americanos, depois faz Fogo contra Fogo, vai fazer aqui o Informante, depois ele só vai voltar no Inimigos Públicos. Por isso que eu acho que essa é a melhor fase do Michael Mann, cara. Então, talvez seja essa questão também de quem tá por trás, né? De toda a equipe trabalhando, né? E assim, essa também tem umas tomadas de cores e de fotografia que ele usa muito nos outros filmes, principalmente no Tiff, no Fogo contra Fogo. Mantém muito um padrão, vamos dizer assim, mas também totalmente funcional pra história. Bem, continuando, o próximo filme do Michael Mann é 2001. Cara, e talvez essa sequência de Fogo contra Fogo de 95 e de The Insider de 99 seja o que gabaritou ou trouxe ele pra esse projeto, que é o filme o Ali de 2001, né? É um filme que ele dirige, o roteiro original do filme, né? Que é um roteiro baseado, obviamente, num pedaço da vida do Muhammad Ali, que é o maior boxeador de todos os tempos. O roteiro é do Stephen G. Riville e do Christopher Wilkinson. E primeiro esse roteiro era gigante, né? Contava a vida desde a infância até a luta final lá, a luta na selva, né? Que eles chamam. Só que eles encurtaram para fazer um período de 10 anos ali da história. O filme teve um orçamento gigante de 107 milhões de dólares e teve uma bilheteria de 88. Não foi tão bem de público assim, mas ele foi até que bem recebido pela crítica. O que vocês acham de Ali? E aí eu acho que desandou, hein? Cara, eu achei ele bom o filme, mas pra mim ele tem um problema muito, muito grande de ritmo, sabe? Sim, eu achei esse filme... Pra mim esse filme é uma coisa, ele é chato. Sim, esse filme é chato. Esse filme é chato. Não, é porque assim... Eu parei algumas vezes pra terminar esse filme. Cara. Eu também. Fica cansado vendo ele. Mas principalmente... nos bastidores, o Will Smith não queria fazer o papel. Ele só aceitou depois que o próprio Muhammad Ali foi falar com ele e falou: eu só vejo uma pessoa pra ser eu no filme e é você. Ele não é problema, que ele tá bem no filme. Não é, mas assim, ele é muito laureado. Ele mandou bem, ponto. Só que eu não entendo porque fala tão bem dele nesse filme. Porque, por exemplo, a Procura da Felicidade ele tá melhor. Em King Richards, que ele ganhou o Oscar, ele tá melhor. Mas o maior papel da vida dele é o de Gada Mestrado, que ele primeiro riu da piada pra mulher dele, depois que ela fez a cara de pistola pra ele, que ele foi bater no Chris Rock. Então, assim, eu acho que esse não entra no top 3 papéis do Will Smith. Tudo bem. Mas a construção do filme e o ritmo do filme, ele é muito difícil, cara. Tanto que eu vi esse filme, sei lá, eu dividi esse filme em 4 vezes pra conseguir terminar. E eu acho que ele tem um problema, assim, que você fica meio perdido na própria história dele, Alice. Porque você não entende qual é a cronologia, porque acontece uma coisa, depois, sei lá, passou 3 anos, você não sabe por que, como passou, sabe? E ele não aborda com tanta ênfase o período que ele teve a licença cassada, que ele respondeu o processo, ele chegou a ficar preso. O filme dá a entender que ele nunca ficou preso, eles só caçaram ele ficou 5 anos sem poder, 3 anos sem poder lutar, e mais 2 anos sem poder lutar profissionalmente. Ele podia fazer lutas amadoras. Pro filme ali dá a entender que parece, o cara passou ali o último ano de boa gastando o dinheiro dele e depois ele volta. Ou seja, essa passagem de tempo, ela é muito perdida ao longo. E o John Voight ganhou o coadjuvante, não ganhou por ele? Cara, eu não... Engraçado, porque eu acho, começo, tipo assim, eu não reconheci ele no começo, mas eu acho que ele ganhou muito mais pela maquiagem do que de fato pela interpretação. Porque assim, tá muito bem, mas eu acho que o filme não constrói tão bem personagens, assim, você ter tantas cenas. Não tem, por exemplo, que nem... Tirando o núcleo do Muhammad Ali, nenhum dos outros personagens são... Até o próprio núcleo dele, do personagem do Jamie Foxx, eu também acho que é meio, tipo, aparece uma hora, depois fica muito tempo sem aparecer, depois aparece. Esse é o problema, bêbado, depois volta. Então eu acho esse filme meio bagunçado mesmo, realmente. É uma questão de que várias cenas que a gente foi conversando dos outros filmes, principalmente Fogo contra Fogo, o Informante, a gente vai lembrando de momentos que são impactantes pros personagens principais. Não, e momentos que são impactantes pros personagens que não são os principais também. Sim, e aqui no Ali fica meio tipo... Eu acho que passado, sabe? Passa. Claro, é que a figura do Ali, ela é enorme. Isso não se nega. Mas talvez esse tenha sido o problema. Ele tenha focado demais no Ali pra construir ele e falar, olha, afinal era a lenda viva à época, ele faleceu em 2016. Mas, e aí meio que o resto... você vê que tá todo mundo ali, mas é muito como se fosse meio na sombra, meio... Sabe? Então... Esse filme, pra mim, ele tem alguns problemas em relação a isso. Você falou do John Voight. Pra mim, um personagem e do Jamie Foxx,
Pra mim, a relação dele com que ele teve, amorosa e etc, pra mim, em nada são a mesma coisa. Não tem o impacto pra vida dele, nem pra fama dele junto ao povo norte-americano, que isso é um impacto muito maior na vida real, mas ali pro filme, dane-se, o cara conheceu uma, casou com outra e traiu, não sei o que, aí tá tudo certo, sabe? Sim. Eu acho que esse filme ele tem, tipo, clipes que são legais, sabe? Eu acho que as cenas de luta são muito bem O começo feitas. do filme é legal. A primeira cena do filme eu acho muito boa mesmo, sabe? É bom. Com o cara cantando e tal, mostrando meio que a época, sabe? Eu acho que ela funciona muito bem, mas ela acaba aquela parte e já era, sabe? Pra mim ela funciona muito bem, só aquela cena mesmo, sabe? Eu acho que esse é o filme, só pra pegar um gancho, como ele tá vindo de sequências de filmes que ele não fez intencionalmente pra premiações, talvez esse seja aquele filme que o diretor grava e fala assim, agora eu vou ganhar o Oscar, sabe por quê? Porque eu vou fazer um filme de uma figura histórica, que deram um roteiro bom aqui e tal, com orçamento, com grandes atores. É um filme que vai papar o Oscar. Teve as suas limitações, mas não foi o papar Oscar que talvez o Man e os produtores esperavam, né? Mas ele tem muito essa cara, né? Não tem cara de Oscar. Biografia geralmente tem essa cara de filme. Exatamente. Filme pra ganhar Oscar. Logicamente, o Michael Mann tem um interesse. Ele fala que ele tem sempre interesse nesses personagens que são pessoas atentas, alertas, conscientes, são muito boas no que eles fazem. É muita coisa que a gente tá comentando dos personagens dele, né? Do profissionalismo. Então, seja de um boxeador como o Ali, até um ladrão, até um bioquímico, qualquer outra profissão que seja aquele cara focado. Então, e aí outra parada que esse filme se perde. A gente falou que ele é um filme pra Oscar, mas aqui começa pra mim um grave defeito do Michael Mann, cara. Porque você ter câmera tremida em cenas de luta, principalmente de boxe, que é um espaço muito fechado, faz todo sentido. Mas você tem câmeras tremidas em cenas de diálogo, gente. Eu vou falar, o que ele tava na cabeça? O que ele tinha na cabeça pra filmar cena desse tipo? E aí é um problema que ele vai repetir isso ao longo dos filmes futuros dele. Cenas que não precisam de câmera tremida, que tem câmera tremida. Uma simples conversa entre personagens, a câmera tá lá balançando. Começa um tremelique, né? Pra que isso, cara? Isso é verdade, às vezes é incômodo. Eu também senti um pouco, mas nesse filme, principalmente nesse filme. Não, aqui, desculpa a gaguejada. Igual a câmera. Você ainda vê algum... bem isso. Você percebe, mas eles são pouco. Tem um filme mais pra frente que a gente vai falar que puta que pariu, o filme inteiro parece que foi filmado com alguém que tá com tremedeira, sabe? Sim, não sei se é o mesmo filme que eu tô pensando, mas bem, vamos chegar lá. É o do Joãozinho Profundo? Joãozinho Profundo. É ele? É o próprio. Então é esse mesmo. Bem, vamos dar sequência então? Aí, como eu falei que podia pular 2001, porque em 2004 ele vai lançar Colateral, velho. Puta que pariu, vou te falar, esse filme é foda. Eu já adianto, desde agora, Colateral. É um filme... Esse filme é foda, ainda que não seja perfeito, ele tem algumas falhas. Exatamente, mas assim... Mas ele continua em altíssimo nível. Eu passo um pano, mas tudo bem. Esse filme de 2004, filme que tem um roteiro do Stuart Beatty. Esse roteiro ele tá escrito há muito tempo, né? E engraçado que é um filme com orçamento de 65 milhões de dólares e teve um faturamento de 217 milhões. Então ele foi um grande sucesso de bilheteria ali, foi bem recebido. Por dois motivos principais. Você tem aí Jamie Foxx, que ganhou o Oscar naquele ano. Esse ano foi o ano que o Jamie Foxx ele concorreu nas duas categorias de ator, né? Por esse filme e pelo Ray. Né? E você tem o Tom Cruise sendo vilão. Filme que eu nunca vi. Esperou, e até hoje é o único papel dele. Sim. Quer dizer, se você levar em conta que ele é o vilão do Trovão Tropical... Então. Tudo bem, mas esse é o único papel dele como vilão de fato. Cara, bem, o filme é protagonizado pelo Jamie Foxx, né? O Max, protagonizado, mas é protagonizado pelo protagonizado pelo Tom Cruise, cara. Apesar do Tom Cruise o James Foxx ter a mesma característica de ser o cara fodão, tá ligado? Mas ele é pro lado do mal, né? Vilão, ele tá do lado negro da força. Cara, o Jamie Foxx fala na entrevista que ele descobriu que ele ia ser o coadjuvante no filme em uma das cenas que ele tem que simular um acidente, e aí ele perdeu o controle do carro e acabou sendo um acidente real dentro do set. E aí ele falou na entrevista que descobriu que era o coadjuvante quando o diretor falou: Jamie, sai da frente. Tom, você tá bem? Tipo, caralho, velho. Sim. E, bem, o Max é um taxista, né? Um taxista, e o Vincent é esse passageiro que pega ele numa noite, mas o cara é um assassino profissional, então vai ter essa corrida maluca durante a noite com o assassino. Corrida maluca é uma boa definição, cara. Com seu assassino no carro. Mas é um filme que tem um projeto antigo, né? O roteirista, né? O Stuart Beatty tem esse projeto antigo, né? Até chegar na DreamWorks, que através do Russell Crowe, que é um cara que ia viver o Vincent. Ele assinou pra ver o Vincent, ele só não venceu o Vincent porque ele começou a faltar e começou a dar trabalho na questão de agenda mesmo. Então o Michael Mann acabou optando por
não só desligá-lo, mas ele também saiu do projeto. Então, se eu não me engano, em 2004 ele fez o Cinderella Man, aquele filme que ele é o boxeador e tal. Se eu não me engano, 2004 ou pra 2005, enfim, mas foi nessa época. E ele acabou saindo do projeto e a primeira pessoa que ele pensou foi o Tom Cruise, tanto que o Tom Cruise teve que adiar o processo de filmagem do Missão Impossível 3 pra poder fazer o Vincent aqui. E a primeira ideia de taxista não era o Jamie Foxx, era o Adam Sandler. O Adam Sandler, Meu Deus. Bem, não vamos falar nada, o cara é bom, o da Adam Sandler é bom, isso aí é indiscutível. Pode ser que talvez funcionasse, mas eu acho que não tem como, cara. Hoje, depois que a gente viu o Jamie Foxx fazendo esse papel, você fala, mano, foi a escolha perfeita. Mas o roteirista, o próprio Beatty, quando fez o roteiro, ele pensou no Robert De Niro pro Max, mas aí o estúdio pensou melhor em fazer um ator mais jovem. Robert De Niro sendo um taxista de novo. Um papel, né? Então, bem. Mas, falem do filme, né? O que vocês acharam? Vocês reassistiram? Já tinham assistido na época? Assistiram de novo o podcast? É o único que eu tinha assistido já, sabe? O único, Everton? O único do Michael Mann que eu tinha assistido já, cara. Caralho, esse cast tá ensinando várias Sim, lições. cara. Por isso que eu gosto de fazer filmografia, cara, porque eu posso pegar esses filmes que eu nunca tinha visto, cara. E realmente é um filme que eu gosto pra caramba, sabe? Desde a primeira vez que eu assisti, e revendo ele, eu curti. E é legal você rever depois, tendo em mente os outros filmes do Michael Mann, como ele já trabalha isso. Esse universo, você vê muito. Cara, você vê o personagem do Vincent no universo do Fogo contra Fogo, tá ligado? É muito... Parece que é realmente aquele universo de crime, de polícia e tal. Funciona muito bem, sabe? Como ele trabalha muito pela própria temática que ele aborda na maioria dos filmes e como ele faz o filme, sabe? Cara, que um pouquinho de maquiagem, o Tom Cruise ia ficar a cara do De Niro, cara. O cabelo branco tava muito parecido. O corte de cabelo tava muito igual. E a roupa, a postura. Mas... esse filme, eu acho que você vai lembrar que eu e o Vinícius, a gente paga pau pra caralho desse filme. A gente já falou deles outro. Sim, eu acho que já mesmo. A gente já citou assim, puta, Colateral é foda pra caralho e tal. É um filme que eu não preciso de desculpa. Não sei o que, Colateral, bora. Pra ontem, vamos assistir. Eu quero falar primeiro do que eu não gosto nele, pra já tirar da sala, que são as coincidências de roteiro. Que tem a cena inicial do diálogo do personagem do Jamie Foxx, do Max, com a personagem com a Anne, a personagem da Jada Pinkett Smith. Ela serve muito bem pra construir um personagem, pra explicar. Ele é um cara muito certinho, metódico, ele tem um projeto dele. De novo, a gente falando do personagem que tem um plano futuro e tal, pra sair daquela vida dele. Mas o fato dela ser a coincidência com o filme e tal, isso pra mim peca um pouco. Tirado isso, caralho, a gente tem um puta de um filme de ação. Eu acho que um ponto que eu não gosto, olha, esse ponto eu entendo tal, eu até relevo, porque o filme é tão interessante que até passa, mas uma parte que eu não gosto de fato é da polícia. O personagem do Mark Ruffalo. Eu acho que é um núcleo desperdiçadaço, não serve pra nada no filme. Ele faz muita coisa pra ser descartado. Exatamente, eu acho que fala, pô, por que tá perdendo tempo com ele? Depois o personagem dele descobre todo o plot do que tá acontecendo. Ele só serve pra mostrar pra você, porque ele não tem interação direta com os personagens. Tanto que você fica esperando, sei lá, assim que acaba o filme, você espera um embate entre exato. Ou quando acaba o filme, você, mesmo se acontecesse como aconteceu o filme, pelo menos no final do filme mostrar o que aconteceu com a polícia, tá ligado? Porque termina realmente, a polícia acaba, assim. Faltando, sei lá, 20 minutos pra acabar o filme, acaba a parte da polícia, sabe? Tem toda a parte final. Tanto é que o embate final não é entre o Max e o Vincent, não tem a polícia envolvida, sabe? Mas bem, tirando esses pontos... O Vincent é um puta nome de assassino, né, cara? Não, puta, mano... Eu pensei isso, cara. Eu falei, mano, todos esses filmes que a gente vê é sempre isso. É Vincent, é Neil... São os nomes, assim, que a gente não vê com tanta frequência. Você fala, é o bandido do filme. Sim, e bem, tirando esses pontos, o resto eu gosto de tudo. E engraçado que é um filme de ação, é um filme de assassino, é um filme de um thriller super ativo, super rápido, com cenas violentas, mas é um filme que não é gore, né? E é uma coisa muito do Michael Mann, né? Tem as suas cenas de violência, mas não são filmes pesados. Acho que é pontual. Porque, é pontual, exemplo, exatamente. No último dos Moicanos tem cenas violentas, tá ligado? Com sangue tem, mas... e tal, mas é muito pontual, sabe? Não é a temática do filme, não é tipo... até porque não dá pra você dar uma machadada na pessoa. Exatamente. Esperar que muito do realismo que ele usa, sabe? Sim, total. Mas assim,
Eu acho que assim, esse filme, ele é muito funcional. Primeiro porque você tem mais uma vez uma dupla de personagens ali, o Jamie Foxx, que é o Max, e o Tom Cruise, que é o Vincent, muito bem, com as suas histórias bem incríveis. Você compra os dois personagens. O Vincent é o assassino que a gente ama odiar. É fato, a construção do personagem é muito interessante. O Tom Cruise tá assim. É o carisma do Tom Ele é um dos melhores papéis, eu acho, da filmografia dele, fácil, assim. Eu acho muito foda mesmo. E tudo, ele consegue entregar tudo, tanto da canalice e daquela maldade que é muito mais o profissional, né? Que é a coisa do Michael Mann. Juntamente com toda a habilidade técnica que o Tom Cruise consegue interpretar e trazer muito bem, né? E o Max com aquela inocência e também com aquela mudança, porque eu acho muito interessante que os diálogos vão modificando os personagens. Tanto que tem uma hora que quando o Max tem que fingir que é o Vincent, pô, eu acho essa parte muito foda. Eu acho ela incrível. E aí a gente justifica as nomeações do Jamie Foxx. E ele começa a falar baixinho igual o Tom Cruise, assim. Ah, não, porque você fala pro cara sair das minhas costas. Aí o Javier Bardem, quê? Aí ele tira o óculos. Você fala pro cara atrás de mim guardar a porra da arma, sabe? Você percebe a total transformação dele no Vincent. Você fala, caralho, ele é o Vincent. Eu que tô assistindo o filme, eu sei que ele é o Vincent. Tipo, há 10 minutos ele não era, agora ele é o Vincent, sabe? Então, você consegue comprar isso. E os diálogos entre eles que vão... não são apenas diálogos... Em muitas partes são expositivos, mas eles não são, assim, expositivos pra você entender o filme. Eu vejo eles muito mais expositivos como o que cada um vai absorver do que o outro falou. Porque essa cena é isso, é o Max assumindo pra si, absorvendo coisas ditas pelo Vincent. Sim. Como a gente viu coisas depois que ele disse pro Vincent, que o Vincent absorveu pra ele. E tem um diálogo entre eles falando, do Vincent explicando por que ele odeia Los Angeles, que, de novo, casa com o que vai acontecer. Ele conta o filme inteiro naquele diálogo, basicamente, sabe? Então é muito bom isso. Cara, eu acho foda também esses diálogos, e também todos esses diálogos dele envolvendo o Max. Acho que o primeiro, talvez o primeiro que ele não sei, eu posso estar errando, mas o primeiro que ele vai lá na boate, conversa com o cara que vai contar a história do músico lá, de jazz. Não, isso é depois que ele matou o primeiro. Ele já matou o primeiro cara, esse é o segundo. Mas toda aquela cena que eles... Não, é um pouco antes. É a cena quando o chefe do Max lá do consórcio de táxi tá ligando pra ele. E aí ele tá entrando na cabeça do cara. Fala com ele. Aí não sei o que, daqui a pouco ele assume o rádio. Ei, você tá falando com o cara aqui, eu vou te processar por... Sim. É ali que ele começa a entrar na mente do Max. Claro, além da arma apontada pra ele. Muito foda, porque assim, aquele silêncio que precede o esporro, né? Tipo, aquela tensão, os caras estão conversando de uma maneira amigável, daqui a pouco, pum, acabou. Matou o cara, vai embora. O carro em cima do carro. E os detalhes da cena, né? Que ele dá um tiro e bota a mão embaixo, tá ligado? Cara, pro cara não bater a cabeça na mesa. É um filme bem bonito, né? É um filme que é totalmente à noite, né? É um filme totalmente noturno, né? Que é uma coisa que o Michael Mann gosta também. O filme se passa numa noite. Uma noite, é uma coisa corrida, assim, né? É um filme mais curto também, né? Não tem nem 2 horas. Esse filme tem 1h40, 1h40 e pouco. É o mais curto dele. É um dos mais... Acho que da equipe não. É um dos mais curtos dele. Mas também é um curto justificável pra história que ele tá contando, que é um tiro curto, né? Não tinha porque esse filme ser não maior. Não tem como, exatamente. Sim. Mas assim, eu acho o filme muito foda. Eu gosto muito que o Vincent, ele tem essa vibe canalha, que você falou, que depois dele matar o primeiro cara, que cai em cima do carro, o Max chega pra ele, você matou o cara. Ele, não, eu não. A gravidade matou ele. a gravidade do seu carro matou ele. Eu não fiz nada. Eu só atirei nele. O resto não fui eu. É muito foda, cara. Vale demais. Esse filme tá na Netflix, né? Quem tiver curiosidade pode assistir. Tá no Prime também. Tem no Prime também. Tem no Prime também, Everton? Tem alguns filmes que estão mais de um lugar. O Ali, eu não comentei, mas ele tá no HBO Max. Eu assisti no HBO Max, não sei se tem outro serviço. Tá no Prime também. Eu assisti no Prime Video. Vamos continuar, então? Vamos pra 2006. 2006, cara, esse talvez, apesar das controvérsias, seja o maior orçamento dele, o filme de maior orçamento do Michael Mann. E talvez um filme eu lembro que na época esse filme foi muito comentado, muito esperado, as pessoas queriam saber o que ia acontecer com Miami Vice, que é um filme que tem o roteiro do próprio Michael Mann, né? E é um filme que ele vai trazer de volta a sua série ali, que fez muito sucesso, né? Miami Vice, como eu comentei, final dos anos 80 ali, fez muito sucesso na mão dele, e ele vai repaginar para um filme, né? Para um filme da telona, com um orçamento gigantesco de $135 milhões. E mais violento, né? Mais violento.
Mais violento do que a série. Escolhendo o Colin Farrell pra viver o Sonny e o Jamie Foxx pra viver o Rico, que são essa dupla de policiais ali do sul da Flórida. E, cara, o que vocês acham? Quero que vocês falem primeiro. O que vocês acham de Miami Vice? Então, eu tenho uma relação com esse filme que ela vai mudando ao longo dos tempos. Eu lembro que das vezes anteriores que eu assisti, sempre ficava, caralho, eu não sei, mano, esse filme pra mim não desce direito, não vai, tá? Muito por conta do Colin Farrell, eu não sei, eu não vou contar. E aí, reassistindo pro cast, eu sentei aqui. Aí você confirmou. Não, eu falei, realmente, meu problema é o Colin Farrell. E aí, ele é um dos personagens, ele tem o arco mais bem estruturado do filme. O Jamie Foxx é quase que uma sombra dele aqui ao longo. Mas, falar assim, ok, esse filme ele não é toda aquela merda que eu achava que era. É um filme bem passável. O que eu curti bastante é que assim, eu sentei, em nenhum momento eu falei, puta, que você fez aqui, Michael Mann? Eu falei, não, eu entendi o que você fez, algumas coisas são legais. O problema da câmera tremida volta com muita força aqui. Muita força. Tem bastante. Mas pelo menos aqui ela funciona a favor da história. Porque afinal a gente tem um filme muito mais enérgico do que os outros que ele fez. Até mesmo do que Fogo Contra Fogo, por exemplo. Que como a gente falou, que é um filme muito dramático com algumas cenas de ação. Aqui é um clássico filme de ação. Ponto. Assim, do começo ao fim ele é um filme focado na pancadaria, no tiroteio ali. Tanto que a investigação pra mim é a parte mais falha desse filme. O cara descobre tudo assim do nada, tirado da bunda. E assim, são muito... Assim, eu acho muito fraco os atores, os antagonistas do filme, assim. Os atores ou as escolhas dos bandidos, dos caras ruins que eles vão enfrentar, eu acho muito fraco. E são caras geralmente genéricos. Genericaço, mas é um cara. Mas o próprio Michael Mann já entregou coisa muito mais interessante, né? Mas então, tipo. Eu nunca tinha assistido Miami Vice também, né? E, cara, eu achei ele longo, sabe? Eu achei que ele. Muito, nossa. Muito. Foi o filme que eu senti mais assim, caramba, velho. Esse filme tá demorando muito pra passar. Esse filme ele tem muita cena contemplativa de eles estão andando, eles estão vindo visual, eles estão no mar, eles estão não sei aonde. Aí passa 10 minutos do filme e eles estão andando, só andando. É que eu não sei se é na estrada. Mas é Miami. Mas é Miami, você tem que mostrar como. Porra, tem uma hora que eu falo, mandar no saco, velho. Eu não sei se é coisa da própria série, mas também, tipo, essa questão deles serem os fodões, tá ligado? Eles serem os caras. Eu acho que é da série, eu não conheço, né? Mas... Não, eu acho que é mais do filme. Nas séries eles são investigadores, mas assim, eles passam bastante perrengue. Então. Aqui nos filmes eles são super humanos. Mas esse filme, cara, tem uma cena quando eles vão resgatar lá a namorada do Jamie Rico. Foxx. É foda demais essa cena, cara. Até a explosão. Exatamente. A explosão é datada. Mas o resto, cara... Esse é o problema. Essa explosão é digital, essa é a merda. Mas o resto é muito foda. Em outros tempos, ele teria explodido aquele trailer rapidinho, cara. Direitinho também. Sim. Mas o prelúdio dessa cena, ela sendo capturada, a incursão deles e tudo o que acontece até a explosão, caralho, que cena. Porra, realmente você fala, cara, essa cena salva esse filme. Sim, cara. Da mesmice. Não, outra cena que eu gosto também, ela não é tão grandiosa, mas é muito bom quando eles vão conhecer o que seria o suposto traficante, chefe. Que esse FBI também é mais burro com a porta, hein, cara. Os caras, não, porque a gente tá atrás do cara, o outro com 5 minutos de conversa e uma granada na mão descobriu que o cara, na verdade, é só o comandado do grande chefe. Mas a cena dele, dos caras querendo matar ele, já, cara, ele já pega, já saca a granada e fala, então, seu filho da puta, a gente vai negociar agora. Essa cena eu não gosto muito da parte do romance, por exemplo, do Colin Farrell lá. Eu acho que meio besta, sabe, como funciona a dinâmica do romance dele, sabe? Michael, mas porque a mulher, você nunca sabe se ela tá afim dele, se ela é amante do cara. O que ela é, afinal, sabe? A gente sabe que ela é a chefe lá a CFO, a que cuida das finanças, mas de resto... E ela tem uma... O Michael Mann tem essa característica de criar, quando ele coloca romances muito rápidos, muito bruscos. Não, assim, uma coisa é o romance a Fortaleza, do Fortaleza Infernal, que aquilo ali é absurdo, né? Que eles se conhecem em 5 minutos e tem uma cena de sexo de 20 no filme. Não, aquilo é uma merda. Você lembrou disso, cara? Eu tinha esquecido disso. Eu esqueci de comentar na hora, mas é bizarro isso. Mas tanto nos outros filmes, no Ali também é mal construído, mas é uma coisa baseada na real, mas o Miami Vice tem isso, tem mais filmes pra frente daqui também, então eu acho que isso sempre foi meio bagunçado. No Tiff também tem essa parte que é rápida, mas é mais bem construída.
É que aqui você... Tanto é que o personagem do Jamie Foxx vira pro Sony e fala... Cara, tem certeza que você tá fazendo trabalho? Isso já não virou pessoal, sabe? Enquanto em todos os outros que a gente vê, principalmente no Profissão Ladrão, o cara construiu a família que ele queria meio torta, da maneira meio torta, mas quando a família dele ameaçou entrar em perigo, a primeira coisa que ele fez foi: eu não vou prejudicar vocês. Ele despachou a família dele. Aqui não. O Corey Feldman: não, porque eu tenho que te salvar, porque afinal eu sou o homem branco, você está sendo subjugada por ser cubana e ela tem cara de chinesa, e aí eu não entendi mais nada. Eu falei, caralho, o que tá acontecendo nesse filme? Eu também não entendi isso. Mas acho que num campo geral, esse filme eu também nunca tinha assistido. Eu assisti pro podcast. Mas eu não odeio, assim, super E eu não achei, assim, uma bosta, mas eu também não gostei. Eu acho que, assim, ele é um filme... Tem momentos muito chatos, passável. Assim, tem umas coisas interessantes, mas eu acho que o antagonismo dele é muito ruim. Ele parece realmente um episódio de uma série, só que esticado pra caralho, assim. Puxa a corda ali, coloca a cena contemplativa, coloca cenário bonito, inventa uns núcleos aí de antagonista ruim, e vai que vai. E o Rico, ele é que tem essa expressão americana, driven, mas é que pra gente seria o cara, assim, focado. Ele é o cara realmente focado nesse filme e fala: eu estou fazendo meu trabalho e vou fazer a minha missão, ponto. A mulher dele dá um esculacho nele e fala: ei, se eu tiver em problema e você vai parar a sua missão pra me salvar, vai cuidar da sua vida, vai fazer esse trabalho, sabe? Mas assim, é uma pena que o papel dele tenha sido resumido a ser o background do personagem do Sony. Eles colocaram não os dois como... Os dois são parceiros, mas eles não colocam os dois em pé de igualdade. Na maior parte do filme, o Sony, ele é meio que o suporte pro personagem do Sony. Isso pra mim peca muito, cara. Ele tinha capacidade, principalmente, ele tinha um ator que poderia entregar muito mais do que ele entregou. Terceiro filme seguido, né, do Michael Mann, com o Jamie Foxx, né? Os outros dois que a gente comentou ali e o Colateral tem o Jamie Foxx também. E aí outros atores com papéis menores que ele usa várias vezes. Sim, exatamente. Bem, vamos continuar? 2009, também vai ter um espaço de 3 anos para o Michael Mann lançar o seu próximo filme, também roteirizado por ele, filme chamado Inimigos Públicos, ou Public Enemies no título original, filme de $100 milhões, faturou $214 milhões, foi um filme que até que relativamente bem de bilheteria, que conta a história ali do John Dillinger, que é um criminoso famosíssimo e tá na memória dos americanos ali, assaltante de banco daquela época dos assaltos a banco, uma coisa muito louca, muito maluca. Grande Depressão. Grande Depressão americana, exatamente. E é vivido pelo Johnny Depp e... Joãozinho Profundo, ele mesmo, que já foi anunciado aqui posteriormente. E, bem, o FBI acaba contratando o Melvin Spurves, que é um super policial ali, aquele cara que vai Batman. Resolver o problema. Exato. É o Batman indo atrás do Jack Sparrow. É o Batman sem capa. Que é vivido pelo Christian Bale. E aí, o que vocês acham? Vocês gostam de Inimigos Públicos? Eu odeio esse filme. O filme não me pegou, não, cara. Eu odeio esse filme, porque pra mim ele é o epítome, o ponto alto da câmera tremida. Esse filme inteiro ele foi filmado com alguém com Parkinson, cara. E me desculpa as pessoas com Parkinson, mas eu acho que esse filme foi feito assim. Até as cenas que seria supostamente... O que pra mim é um... Vejam bem, o que pra mim é um crime, isso tem que ser registrado, que é você colocar o Joãozinho Profundo fazendo sexo com a Marion Cotillard. Isso pra mim é um escárnio, é uma piada com o mundo, sabe? Esse cara não deveria chegar perto de... Ela não deveria ser tocada por ele, ponto. Eu acho que a questão é essa. Mas esse filme, meu Deus do céu, cara, nem a cena de abertura dele se salva. Porque a gente entende que ele é o bandido que faz os assaltos e tal, mas esse é um filme de um cara que ele é maníaco. Sabe, ao contrário dos outros que a gente vê, o cara é um profissional, tem a moral dele, tem a ética de trabalho, tem lá as regrinhas pra fazer o trabalho funcionar. Esse aqui não, o cara, tudo bem, é baseado numa figura real, mas ele, em outros filmes que a gente já viu de máfia, mesmo os mafiosos, eles têm uma metodologia de trabalho que funciona. Esse cara não, ele é um maluco, uma arma na mão. O mais próximo dessa mentalidade é o próprio Purvis, né, do personagem do Christian Bale. Talvez ali. E um pouco o Red, o personagem do Jason Clarke. Sim. Mas fora isso... Sim. Eu não achei o filme uma bosta, mas assim... também vejo vários problemas, assim... Problema de... Esse negócio da câmera tremida realmente é muito chato. Mesmo porque tem cenas de tiroteio boas que o Michael Mann é monstro em fazer... Só que treme tanto a câmera no tiroteio que você fica até perdido. Você não sabe muito bem o que tá acontecendo. Esse filme não tem... Esse filme ele tem pra mim um problema que é o... A gente fala aqui que é do esquecimento, cara. Eu terminei de ver esse filme de novo e eu não lembro. Quase não exatamente. Uma cena impactante. Não tem atuações... também pra caramba, o ritmo dele... Não tem atuações tão grandiosas, às vezes, porque o Johnny Depp também, sei lá, não é um ator que me entrega tanto.
Eu acho que ele já tava na fase Jack Sparrow, assim, de tudo no automático, sabe? Porque ele tem alguns papéis. Pra mim, eu acho que o maior papel da vida dele é o de Gilbert Grape, um filme de 93 ou 94, enfim. O que é um puta de um filme, ele manda bem pra caralho. Mas depois de um tempo, o Donnie Brasco ele fez bem também, com o Patino e tal. Mas eu acho que depois que ele começou a fazer o Jack Sparrow, ele entrou de um piloto automático assim, full, 100%. É sempre ele sendo... É o Johnny Depp sendo o Johnny Depp nos anos 30, sabe? Eu não sei se também é mais ou menos dessa época, aquele Black Mass, que ele também é um bandidão, também é uma figura criminal, que é mais legal, que ele tem uma maquiagem diferente e tal. Mas, enfim, é tipo um tipo de papel parecido com o que ele faz aqui no Inimigos Públicos. Ah, não, Black Mass é mais pra frente. É mais pra frente, né? 14 ou 15. Não lembro. Mas bem, eu acho assim, o filme tem um problema de ritmo realmente. Tem hora que você fala, pô, esse filme não acabou ainda, esse filme ainda continua, o que você vai me contar? É um personagem desinteressante, o John Dillinger, pra construção dele no filme, mesmo ele sendo vilão, você não tem interesse muito na história dele. O próprio personagem do Christian Bale também é meio desinteressante, né? Porque ele dá uma sumida no filme. Os personagens, pra mim, é a pior coisa do filme, porque eu não me interessei por nenhum, sabe? Por nenhum deles. Eles passam muito batidos. Isso é um fraco. Isso é um fraco pesado pro Michael Mann, porque em todos os outros filmes, exceto da equipe, ele constrói personagens que você tá interessado neles. Eu não vou falar cativado, porque um é bandido, tem um vilão e tal, mas assim, são personagens que você quer conhecer e acompanhar aquela história. Nesse filme aqui, o personagem, entra o policial, entra o bandido, aí não sei o que, tá bom, mas e daí? Eu não me importo com nenhum deles. Não, é bem isso, eu concordo total com vocês. Assim, eu acho que assim, ainda, apesar de tudo, é um filme tecnicamente bom, assim, tem a cena de tiroteio legal, a reconstrução da época é legal. É exatamente o que o Everton acabou de falar. O filme não é ruim tecnicamente, mas na parte que a gente quer ver, que são atores, histórias, não sei o que, não existe. Não, sim, total, também acho o filme problemático demais nesse sentido. O que eu acho melhorzinho, mais ou menos ainda, é o Billy Crudup como o Edgar Hoover. Mas ele aparece tão pouco. Pouquíssimo, aparece pouco. Esquece que ele tava lá. O Stephen Lang aparece também, né? A gente tava falando dele lá no... Não, aqui Manhunter. É o Stephen Lang que todo mundo conhece. Eu reconheci ele. Aí tá na cara, ele né? Bombado depois de ter feito Avatar. Sim. Porque você pega os filmes antigos desse cara, ele é isso. Ele era o ator normal, magrelo e tal. Esse cara ficou tão gigante pra fazer o Avatar, cara, que hoje ele é isso. Ele é sempre o bombado, sabe? É o velho bombado. E ele faz parte da patota do personagem do Christian Bale, do Purvis, do policial Purvis. E tem o Shania Tatum perdidaço nesse filme, toma um tiro lá no começo e já era. Tipo, o que tá acontecendo, mano? Será que ele era... mas é muito gostoso ver no Channing Tatum levando tiro, cara. Mas assim, eu acho que esse ponto é o principal. Eu acho que o ponto principal desse filme é personagens que eu acho que são ruins, mal construídos e desinteressantes. E o ritmo dele também peca demais, então Sabe o que é pior? Ele saiu antes, mas eu vi a época e depois eu vi um outro filme que é tão ruim, no mesmo nível, que agora revendo eu falei, caralho, é o mesmo filme apesar de ter saído antes. Esse filme pra mim é uma cópia do Caçar ao Gangster. Isso que eu ia falar, o Gangster Squad. Os dois são os mesmos filmes, tanto na temática quanto na execução e no resultado final. Eu acho esse melhor, velho. Eu acho melhor que o Gangster Squad. Não, eu acho os dois no mesmo nível por baixo. O Gangster Squad é pior. Mas assim, eu também não acho tão melhor assim, mas eu acho que é melhor. Você tá falando de um que tirou 3 e o outro que tirou 3,1 na prova. Eu acho que esse só ganha porque é o Michael Mann, entendeu? Tipo, ainda tem Michael Mann ali. Você consegue pescar alguma coisa. Eu entendi. Eu sei que você acha o outro pior por causa do Ryan Gosling. Eu nem pensei nele. Mas pode ser também. Porque Ryan Gosling, eu prefiro muito mais o Ryan Gosling que o Johnny Depp, por exemplo. Então, bem. Vamos pro último filme, então? Você gosta dele fazendo comédia. Vamos ver como que vai ser o filme da Barbie. Nossa, esse aí tá nebuloso. Ninguém sabe muito bem o que vai acontecer. Eu tô esperando os sketches do Saturday Night Live. Isso é fato. O último filme que o Michael Mann lança na sua filmografia é um filme de 2015, então a gente tá em 2022, então vamos fazer filme, né, Michael Mann? É isso. Também que ele tem 79 anos, também não é nenhum jovem, mas ele tá trabalhando no filme, depois eu vou comentar. Vamos comentar primeiro de Black Hat, de Hacker, filme de 2015, que é um roteiro do Morgan Davis Foyle. Bem, o título em português, né, o título nacional de Hacker já entrega muito o que o filme vai ser, né? O filme é protagonizado ali pelo Chris Hemsworth, vive o Nick Hathaway, que é um condenado por roubar um código, né, invadir o sistema de um grande banco americano. Hacker. E é um hacker, né? Um hacker que o governo precisa dele pra fazer Desculpa, se o Chris Hemsworth
do tamanho de um armário 3x2 é um hacker, eu sou uma geladeira frost free, cara. E bem, ele acaba saindo da cadeia, né, pra ajudar não sei se é o FBI, mas bem, é um pessoal de inteligência é o FBI. ali pra pegar um hacker que tá causando problemas ali no mundo. E aí, o que vocês acham de Black Hat? Esse filme tá na Netflix. Cara, esse filme pra mim ele sofre. De novo, ele sofre do mesmo problema de Inimigos Públicos, que é o ritmo. É longo, cara. E ele tem só 2 horas e 16. Sim, exatamente. Esse é o problema. Mas principalmente porque esse filme ele não sabe onde quer chegar. A começar, pra mim, esse filme ele é o caso clássico de miscast, da escalação errada. O próprio Chris Hemsworth falou depois que ele se sentiu desconfortável fazendo esse filme. E a gente percebe que ele tá desconfortável porque ele não tá entregando nada, sabe? Ele não entrega um senso de ação, ele não entrega um drama, ele não consegue entregar um medo que a gente deva sentir pelo personagem, quem tá ao redor dele. E é um filme que ele não precisa fazer piada, é uma coisa que ele é muito bom, né? Não, mas tudo bem, mas, de novo, o romance dele com a personagem, acontece tudo muito rápido, ele conhece a mulher e de repente é o amor da vida daquela mulher. Michael Mann, isso ele faz bem. Caralho. Bem mal feito, mas faz. Eu acho que eu acho que aí ele sabe, ele faz uma autocrítica na boca do personagem que diz assim: cara, você tá gostando da minha irmã, mas será que você é o cara certo pra ela? Sabe? Você não tem perspectiva de futuro. Eu sou seu amigo, a gente é amigo, mas e aí? O que vai ser? Ela não vai ficar 9 anos te esperando. Eu senti aquela cena como uma autocrítica, sabe? Do personagem. Mas fora isso, cara, do nada é o grande amor da vida deles. O meu maior problema com esse filme é a construção do personagem mesmo, do principal, do Thor. É o Thor sem do Nick, né, cara? Porque, assim, ele é o hacker e tal, ele é chamado pra ajudar, só que durante o filme ele vira tudo. Ele vira um porradeiro, ele vira um investigador melhor do que os caras do FBI, tá ligado? Sim. E ele quer descobrir mais do que os caras do FBI, ele não é mais um cara que tá só consultando, sabe? Só dando a consulta. Ele dita as regras, ele faz o que ele quer. Eu fiquei muito perdido durante uma parte do filme, falando, cara, esse cara acabou de sair da cadeia, ele que tá ditando tudo, que tá liderando a investigação, que porra é essa, sabe? Um filme confuso. Eu acho que ele é muito confuso, sabe? Eu acho que é um filme que o Michael Mann tentou colocar um monte de coisa que ele faz pra caralho, que é tipo ambiente noturno, cena contemplativa, de horizonte e tudo mais, aquela cidade coisa bem urbana, simetria direta, personagem estiloso, toda hora eles estão com óculos escuros, indo pra não sei aonde e tal. Então, colocou esse monte de coisa assim. Eu não sei se esse é um filme também que, apesar de ter um núcleo na China, né, em Hong Kong, lá, atores asiáticos, eu não sei se é aquele filme que é bem pensado pra ter essa venda no mercado chinês já, de 2015. Nada. Sabe por quê? Porque apesar dos personagens serem chineses, a todo momento tá saindo da boca dos americanos. Eles são ladrões. A gente não confia neles. Você vai passar nossas coisas pros chineses, eles vão nos roubar, você sabe, esse tipo de coisa. Certamente esse filme não foi feito pensando no mercado chinês. Apesar de ter atores orientais. E se passaram muito lá, né? E é um filme com um budget alto, né? Por 70 milhões de dólares. Se passa lá igual vários filmes que se passam na China, e você descobre depois ele se passa em algum país do Sudeste Asiático, porque os Estados Unidos têm permissão de gravar, e na China não tem. Mas eu acho que ele tem uma forçação de barra naquele tipo de personagem, né? Tipo aqueles personagens, aquele núcleo. E parece uma coisa meio não pensada, parece que foi uma coisa meio que enfiada ali. Pode ser qualquer coisa, mas vamos fazer aqui que talvez vai vender lá. Mas eu não sei se foi essa a intenção. Mesmo porque é um filme de um budget alto, como eu falei, 70 milhões de dólares, mas faturou nem 20 milhões de dólares. O filme foi um fracasso de bilheteria e de crítica. Apesar de eu ter encontrado pessoas que realmente gostam desse filme, eu acho ele assim. Cara. Eu acho assim. Por exemplo, as cenas de tiroteio do Black Hat, do hacker, são bem melhores que a do Inimigos Públicos, por exemplo. Porque não tem tanto o tremelique da câmera, ele funciona melhor aqui. Você entende o que tá acontecendo. Exatamente, tem umas cenas realmente interessantes, tem uns momentos de história interessantes. Mas isso que o Everton comentou foi uma coisa que eu falei. Eu até comentei com ele, mas você não acha que esse Nick ele tem poder demais pra um cara que acabou de sair da cadeia? Eu não tô entendendo nada. Tem uma parte que eu tava até me lembrando aqui, que é quando eles vão lá pra China pro reator. Por que ele que vai, veste a roupa lá e ele que vai pegar o negócio, tá ligado? Ele era o cara mais preparado pra fazer isso? Aqui sabe? não. Pois é. É muito bizarro isso. Ele tem que estar em todos os lugares fazendo tudo, sabe? Não, outra coisa. E aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Que a gente já falou que o Michael Mann gosta de trabalhar com o pé no realismo. Ele teve um consultor pra fazer toda a parte de tecnologia, dos hackers e tal. Então, aquilo quando eu vi, eu falei, que bonitinho vendo as coisas tratadas corretamente. E não aquela novela da Globo que o cara era um hacker com uma página HTML aberta.
Mas enfim, isso é outra história. Nem eu entendi. Então, tudo bem, continua. Não, aqui ele usa a tecnologia, ele usa comandos e outras coisas, sim, e outros recursos, nomes tecnológicos com precisão. Isso eu não tenho que falar. E é uma coisa do Man, né? Isso é uma coisa dele. É, né? Coisa do Michael Mann. Então, e ele até usa algumas abordagens para que pessoas que não saibam dos termos consigam entender o que tá acontecendo. Isso eu não posso reclamar. Essa cena da novela da Globo era o cara, sei lá, tentando meio que MacGyver, o cara tentando hackear um servidor da NASA enquanto digitava na calculadora do celular. Enfim, é outra história. Agora, justamente essa ideia do Nick ser um hacker tão poderoso, mas também ele ser o mestre da pancadaria... Mano, um cara que fica na frente do computador não tem tempo de aprender a dar soco, velho. Mas eles justificam isso na parte que ele senta lá e fala pra mulher: sabe o que eu fiz esses anos na cadeia? Fortaleci minha mente, fortaleci meu corpo. Fiquei treinando, fiquei pensando no que eu ia fazer na hora que eu saísse. Então eles justificam isso nessa parte. Sim, o cara que nunca tentou brigar na vida, ele vai brigar na cadeia. Eu acho que o lugar dele não era estar ali ajudando a FBI, era estar 7 palmos há muito tempo. Mas bem, tem esse ponto que eu acho que dá uma bagunçada. Eu acho que o filme é meio bagunçado também. Tem hora que eu ficava, tipo, principalmente no começo, depois que engata a história até que vai, mas no começo vai pra lá, vem pra cá, o hacker faz não sei o que, não faz o que lá, faz não sei o que lá. Eu falo, puta, eu tô meio perdido, não tô entendendo direito o que tá acontecendo nesse filme. Mas depois aí eu acho que engata melhor o filme. A Amanda Waller tá perdida nesse filme também. A Viola Davis tá nesse filme, é verdade. Ela é a manda-chuva que não manda em nada. Amanda Waller? Sim. Nesse filme. No Esquadrão Suicida, no último filme, os caras deram a volta nela, ela não mandou em porra nenhuma. Então, bem, eu acho que esse filme, assim, tanto que foi mal recebido pela crítica, né, pelo público, ficou um filme bem esquecido, assim, também é um filme, assim, que é o último que o Michael Mann lançou no cinema diretamente, e também é um ponto baixo ali na filmografia que a gente tava comentando, né. O próximo trabalho que eu tô falando, o Michael Mann, o próximo trabalho engateado, a gente já comentou do Talk of Vice, que é uma série que ele é produtor executivo, dirigiu o primeiro episódio, é uma coisa que ele tá envolvido mesmo. Mas o próximo filme de telona, eu não sei se previsão é 2022 ou 2023, mas é um filme chamado Ferrari, que vai contar um período de um piloto da Ferrari, lá um período histórico. Lembrando que o Michael Mann já trabalhou com direção de comerciais pra Ferrari e tal, e comerciais corporativos, mas especificamente pra Ferrari ele já fez um conjunto de comerciais lá muito importante dos anos 90, se eu não me engano, alguma coisa assim. E ele vai fazer esse filme que tem o Adam Driver e a Penélope Cruz como os atores principais, e vamos ver quando vai sair. Não tem previsão de estreia, mas esse é o trabalho que ele tá envolvido. Faz sentido que você tenha um filme sobre carro, que você tenha um driver. Um driver. Agora põe a bateriazinha, Everton, e a gente vai pra nossa parte final pra gente comentar o que a gente comenta na filmografia. Qual o melhor filme e o filme preferido. Quem quer começar? Então vamos tirar o hit da jogada? Não vale hit? Porque vai ganhar os dois, né? É verdade, é sacanagem. Eu vou ficar com o primeiro dele, Profissão Ladrão. É um proto-hit, mas assim, ele funciona solo e tem seus méritos e... Caraca, eu fiquei muito surpreso em saber que esse filme... Logo de cara, um cara lança um filme tão bom, cara. Eu fico informante. É foda. Então eu vou ficar com colateral pra gente ficar ali no... Olha só. Numa divergência hoje, né? Uma divergência construtiva. Cara, o que eu acho maravilhoso, porque eu ficaria muito puto se você escolhesse inimigos públicos. Cara, eu tenho um pouquinho de vergonha na cara, mas é bem pouca. Mas bem, ouvinte, espero que você tenha gostado. Cara, eu acho que o Michael Mann também é um cara meio subestimado. Fala um pouco dele, vocês não acham, não? Tipo... Eu acho. As pessoas vão falar de grandes diretores, falar Tarantino, Scorsese, o Spielberg, mas o Michael Mann é meio esquecido, eu acho, no churrasco. Eu acho que é justamente o que a gente falou lá no começo. Ele não fica toda hora jogando o nome dele. Ele não faz tanta coisa. Ele é muito esparso nos filmes dele, sabe? Tanto que Black Hat de 2015, a gente já tá 7 anos sem filme dele. Isso é verdade. É um bom tempo. Então, assim, acaba meio que o Tarantino, querendo ou não, tá aí 4 anos, lança filme, 3, porque Era Uma Vez em Hollywood, o último dele em Hollywood... É 2019. 2019. O anterior, Os Últimos Odiados, tinha sido 2016 ou 2015, Os 8 Odiados lá. Então, assim, não tem um espaço tão grande igual tem o Michael Mann. Sem dúvida, cara. Mas, ouvinte, espero que você tenha gostado. Os filmes que você não assistiu... Comenta com a gente se você vai assistir, qual você se interessou, qual filme que você mais gosta do Michael Mann. Foi muito legal gravar essa filmografia. Voltaremos para a próxima. Uma coisa também, deixe sugestões pra gente de diretores e diretoras, se você gostaria de ver uma filmografia comentada aqui. Quem sabe pode ser a próxima. Vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final.
Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou. Quem quer começar? Como o Vinícius já cantou a bola no começo, lá no meio do episódio, eu também. A minha dica é o documentário de onde eu tirei lá as cenas do Michael Mann, que é A Tomada Perfeita no HBO Max. É um documentário produzido pela Ava DuVernay, baseado num perfil do Twitter, que é um perfil focado em mostrar frames famosos, icônicos de vários filmes ao longo do tempo. E aí ela produziu esse documentário para HBO Max, tem 6 episódios, cada um falando de um diretor abordando uma cena famosa de um filme dele. E um dos episódios é o Michael Mann explicando a cena do tiroteio em Fogo Contra Fogo. E é justamente nessa cena que é construído todo o cenário 3D pra ele imergir dentro da cena, explicar o que é que ele fez, que é onde ele explica que ele queria fazer o máximo de tomada possível, como que foi o processo, e principalmente onde ele fala que ele jogou no lixo todo o trabalho feito pela equipe de som, porque ele gostou demais do trabalho que foi feito em loco, sabe, do trabalho real. Por isso que ele fala que aquele som pode ser incômodo para algumas pessoas, porque aquilo é muito próximo do que foi realmente filmado. E tem uma coisa legal também desse documentário dessa parte, que mostra os atores treinando, que eles treinaram pra caralho pra fazer aquela cena. Isso, ele explicando que o De Niro passou 2 meses praticando tiro junto com a polícia de Los Angeles, sabe? Pra poder entregar o máximo de realismo e precisão pra uma cena que dura 15, 20 minutos, sabe? Não, super rápido. Mas esse documentário é muito bom, cara. Então vale a pena assistir. E aí eu trouxe só porque tem um episódio do Michael Mann, tentei linkar as duas coisas aqui. Muito bem, Everton. Cara, a gente está num período de muitas voltas de séries, né? Tipo Stranger Things, The Boys e tal. E os filmes do Michael Mann foram que tomaram muito do meu tempo. A única coisa assim que eu comento que é diferente que eu comecei a assistir foi no Star Plus. Comecei a assistir o It's Always Sunny em Philadelphia, cara. Que é maravilhoso. Cara, se você gosta de uma coisa totalmente errada, essa série é pra você, cara, porque... Cara, eu indiquei essa série lá no episódio do Mythic Quest, cara, porque essa série eu assisti só a primeira temporada, cara, e eu já vi, tipo, que realmente o buraco é muito embaixo, sabe? Cara, você não viu nada. Tem os episódios onde eles fazem a paródia do Máquina Mortífera que certamente não vão estar no Star Plus porque tem um uso absurdo de blackface, cara. Ah, é foda. Absurdo. Mas aí eu quero perguntar pro Everton, por que os 2 melhores personagens são o Mac e o Charlie? Pô, cara, mano, todos são muito bons, sabe? Tipo... Mas ainda vai entrar o personagem do Frank, do Danny DeVito. Aí vai mudar. Mas a primeira temporada você já percebe que os caras, mano, eles fazem as piadas que são muito ofensivas pra muita gente, sabe? Nossa, mas é muito bom que eles vão no limite, assim, da ofensa. Sim, mas... sem ofender. Mas a piada... Então, mas o que eu mais gosto dessa série... A piada não é zoando as pessoas, é zoando os caras que são idiotas, É zoando o americano que são exatamente, essa é a ponta. A piada não é pra ofender o ofendido, é pra ofender quem ofende os outros. Exatamente. Isso, e você nota, tipo, já no começo, sabe? No primeiro capítulo você já nota isso, sabe? É muito bom, cara. É muito engraçado, cara. Enfim, vejam que essa série é maravilhosa. Muito legal, muito bem. O que eu vou recomendar também tá no Stars Plus, então também fica uma recomendação. O Stars Plus talvez seja um dos melhores serviços que tem, viu? Mas tem muita coisa boa lá, velho. Apesar da interface ruim. Meu Deus do céu. Mas, porra, vale a recomendação. Tem muita coisa legal. O que eu vou recomendar também é uma série que tá lá, uma série de 2021 chamada Dopesick. É uma minissérie dramática, né, americana, que é baseada num livro chamado Dopesick, Dealers, Doctors and the Drug Companion That Addict America, que é da Beth Massey, que conta a história de uma pandemia de viciados em oxidocona, que é o Oxycontin, que é um medicamento opioide analgésico para controle de dor. O que o House usava, né? O que o House usava, muito bem lembrado, Anderson. E eles contam, eu acho que faz um link até com o The Insider, com essa história de o que os caras mentem em grandes corporações para te vender alguma coisa. E eles mostram toda a manipulação da Purdue Pharma, que é essa indústria farmacêutica que criou o Oxycontin, de fazer com que os médicos prescrevessem, e como foi uma pandemia que matou centenas de milhares de pessoas nos Estados Unidos no final dos anos 90, no começo dos anos 90 até o começo dos anos 2000. Foi uma coisa assim absurda, que vale muito a pena assistir. Tá lá, são 9 episódios. Tem o Michael Keaton, tem o Will Potter, tem uns atores legais, assim, e vale a pena você assistir, assim, uma série muito bem feita, e também é uma coisa muito surreal de você acreditar que é verdade, e de como isso acontece. A indústria, né? Indústria, casa muito com o The Insider. Se você gostou, por exemplo, do Informante, é uma boa série pra você assistir, certo? Certo. Acho que é isso, galera. Muito obrigado por escutar mais esse episódio. Se
você quer conversar com a gente sobre a filmografia do Michael Mann ou sobre qualquer outra coisa que a gente comenta aqui de séries, filmes, animes, qualquer coisa que tá valendo, pode mandar e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. Pode procurar a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram como Sofaverso, no Twitter como Sofaverso, a gente tem um grupo no Telegram, tem o link de convite aqui no post do episódio. Entra lá, você será muito bem-vindo. E também, pra escutar o podcast, toda semana tem episódio novo, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita, a gente tá no Anchor, tá no Deezer, tá no Google Podcast, tá no Spotify, tá no iTunes, tá onde você procurar o Sofaverso, você vai encontrar, você será muito bem-vindo. E é isso, galera, semana que vem a gente se encontra pra mais episódio e valeu! Falou! Até semana que vem.